Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos que nos acompanham pela 100.5 FM Líder e aqueles que nos acompanham pelo site, você que vai nos acompanhar pelo RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a sua vida. Seja muito bem-vindo ao programa Última Chamada, que mais uma quinta-feira vai dando-se início, a mais uma programação abençoada, onde o povo de Deus tem se reunido através da frequência de rádio, através da internet, através de todos os meios possíveis para a gente estar aqui buscando, consagrando nossa vida ao Senhor, buscando entendimento do que Deus quer para nós, buscando resposta, direcionamento, recebendo da parte de Deus. Esteja onde você estiver, seja no seu trabalho aí, na sua guarita, você que é vigilante, você que é policial militar que está de plantão, você que trabalha na saúde, você que é um paciente aí que está no hospital nos acompanhando, você que está no presídio, você que está na sua casa nos ouvindo, onde você estiver, se você tem um coração quebrantado, diz a palavra que Deus não vai desprezar. E são esses que o Senhor procura, corações quebrantados, A gente vive numa geração cheio de corações muito duros, empedernidos pelo pecado, pelas coisas que esse mundo oferece e, consequentemente, estão distantes de Deus, Mas aqueles que estão com seus corações quebrantados buscando resposta de Deus, certamente o Senhor vai falar nesta programação. E eu quero convidar você que está conosco para a gente iniciar a programação orando, apresentando a nossa vida a Deus, essa programação, para que no abrir da nossa boca seja o Espírito de Deus transmitindo a vontade de Deus a cada um que nos acompanha nessa noite, tá bom? Então você que pode, que tem a possibilidade, ore conosco agora. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma quinta-feira, aprova o Senhor, nos dá a Tua graça de estarmos aqui fazendo esta programação, Pai, sendo um oráculo do Senhor para falar com o Teu povo, e nós temos ciência que não somos dignos disso, Pai, mas aprove a Tua misericórdia, Pai, ao sacrifício do Teu Filho ali na cruz, pagar o preço pelos nossos pecados e através da exaltação dele, os dons serem concedidos a nós, para que assim a gente, não só aqui, mas em muitos locais, muitas pessoas, Pai, possam Te servir e ser instrumentos para revelar a Tua vontade ao Teu povo. E nós estamos aqui por isso, por esse motivo, onde não cabe nenhuma acusação de Satanás, Pai, porque o Senhor nos justificou e nos cobriu com o Teu sangue. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos, e é nessa graça que nós estamos reunidos, Pai. O Teu povo também ora, também clama, também invoca o Teu nome em vários locais, em várias partes, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo luz, direção. E é isso que nós queremos, Pai, que essa programação nessa noite venha nos direcionar, venha falar conosco. Nós queremos respostas da Tua parte, Pai, porque não sabemos caminhar se o Senhor não estiver nos direcionando, Pai. Muitas coisas acontecem na vida, Pai, do Teu povo e nós não conseguimos compreender, Pai. Então estamos aqui para que, através da Tua palavra, o Senhor possa falar com a gente, possa nos direcionar, possa trazer luz e entendimento ao Teu povo, Pai. Arranca a cadeia, vai quebrando, Pai, todos os empecilhos e barreiras levantadas por Satanás, Pai. Coloca o inimigo por terra, dá a vitória ao Teu povo, meu Deus. Vem em nosso socorro, Pai. Como o Senhor muitas vezes foi ali em socorro do Teu povo Israel, socorrê-los, enviou o anjo, enviou ali, meu Deus, a providência, a provisão, o socorro imediato, Pai. É disso que nós estamos precisando. Estamos aqui com nossos corações compungidos, Senhor, quebrantados na Tua presença, esperando inteiramente na Tua graça e no Teu favor, Pai. Abençoa cada um dessa programação, especialmente para aqueles que ofertam
Pai, lembra de cada um, mas especialmente daqueles que lembram de Ti, Pai. Aqueles que todos os meses lembram de ofertar, Pai. Lembram de manter o programa no ar, Pai. É desses que o Senhor tem que lembrar primeiramente, Pai. Não daqueles que não têm compromisso com o Senhor, Pai. Porque o Senhor mesmo disse que o Senhor honra de volta quem te honra. E quem te despreza, o Senhor desmerece, Pai. Então honra aqueles que ofertam, Pai. Para que as pessoas vejam e saibam, Pai, que a Tua palavra é verdadeira. E ela se cumpre, Pai, literalmente e cabalmente na vida de cada um, Pai. Abençoe os ofertantes. Abençoe a vida de Osmar Queiroz, Raquel Maroja, que abriu as portas dessa emissora para a pregação da Tua palavra. Abençoe eles com graça, com salvação, com saúde, meu Pai, e que Teu nome também seja glorificado na vida de Raquel Maroja e de Osmar Queiroz, Pai. Essa é a minha oração, apresentando todo o Teu povo e apresentando nossas vidas e esse estúdio, para que a Tua palavra, Pai, ela seja propagada daqui para muitos locais, Pai, longínquos. É assim que nós oramos, gratos no nosso coração e certos, Pai, de que a nossa voz chegou até o Senhor, Pai. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Quem concorda e crê diz amém. É disso que nós precisamos, né? Da direção de Deus para a nossa vida, né? Então, mesmo que ainda a gente possa estar assim cansado, fraquinho, a gente precisa pelo menos alçar a nossa voz e pedir a Deus a direção, porque Deus tem prazer em direcionar a nossa vida. E muitas vezes a gente está enfrentando situações difíceis e terríveis porque a gente não tem seguido a direção do Senhor, né? E como sempre eu tenho feito aqui, e o pessoal tem dado feedback, né? A audiência, os ouvintes, aqueles que nos acompanham, que tem sido muito bom para as suas vidas, a reflexão que eu deixei aqui no começo do programa, né? Antes eu passava um monte de aviso e aí comia muito tempo do programa, né? Nosso tempo era devorado aqui e eu já decidi iniciar diferente. Primeiro eu deixo essa reflexão e depois eu passo aviso, caso tenha, né? E eu queria falar sobre algo que eu recebi uma mensagem esses dias, pessoal, dos ouvintes da programação, que eu fiquei muito assustado. Eu recebi uma mensagem assustadora e fiquei assim, sabe, pensativo. E eu nunca tinha recebido uma mensagem dessa maneira, né? Fiquei muito assustado. Eu preciso levar isso para a programação, para que os irmãos possam ouvir. E eu vou trazer uma palavra, uma reflexão sobre isso. E aí eu quero trazer uma reflexão. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã que eu nunca tinha recebido, de outro estado, né? Se eu não me engano, não sei se é Brasília, Bahia, não sei onde é. Eu sei que era outro estado, com B, se a memória não me falha, acho que era Bahia. E aí a irmã falou o seguinte: pastor, eu ouvi as suas ministrações ali no canal do YouTube e ouvi outras ministrações e eu percebi algo assim maravilhoso ali, muito profundo, que depois eu fui ouvir de novo e fiquei ouvindo o que o Senhor ministrava ali e me abriu um entendimento como eu nunca, em muitos anos de crente, tinha aberto meu entendimento. E eu, pastor, queria aprender mais com o Senhor, porque no meu coração tem um desejo muito grande de ajudar pessoas. À minha volta tem muita gente, pastor, endemoniado, que eu vejo, preso em cativeiros espirituais, doentes, enfermas, sabe? Muitas situações que as pessoas chegam para mim, que eu vejo que tem algo ali, mas não sei como tratar. E ouvindo as coisas que o Senhor fala, a minha cabeça foi abrindo assim, eu fui tendo entendimento. E eu queria saber se eu poderia ir aí, passar uns dias com vocês para estar aprendendo nessa obra e tal, porque eu quero servir, pastor, e tal. E ela começou a apresentar esse desejo de servir, e aí eu fiquei chocado, irmão. Eu fiquei chocado, eu fiquei impactado assim, porque eu falo para vocês que eu não lembro, sinceramente, não estou dizendo que não houve, mas eu não lembro de ninguém que nesses últimos 5, 6, 7 anos me procurou dizendo que queria servir a Deus e as pessoas. Eu não lembro disso, sinceramente. Eu fiquei em choque. E vocês pensavam no começo do programa, né, que era alguma coisa, uma ameaça e tal. Eu acho que aguçou a curiosidade de vocês. Mas na realidade foi isso.
eu fiquei chocado porque uma pessoa disse que queria sair de outro estado, vir aqui na Paraíba, em João Pessoa, ficar dias com a gente aqui na obra para aprender e depois voltar para sua terra e ajudar as pessoas que estão procurando ela, e ela vê que precisa de libertação. Aí eu fiquei realmente chocado, porque eu disse, não é possível que está acontecendo. Alguém me procurando por causa da palavra para ensinar para os outros. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí irmã, me conte mais, fale mais. Eu comecei a mandar áudio. E o desejo dela era genuíno de assim fazer, né? Eis-me aqui. E quando eu ouvi aquilo ali, eu pensei assim, puxa, digamos que se levantasse aí 50 irmãs como essa. Vamos botar 25 homens e 25 mulheres com esse mesmo desejo e viessem a aprender aquilo que eu posso ensiná-los. Já imaginou o impacto que causaria em vários locais? Ainda que essas pessoas não ficassem aqui e fossem para outros estados, o impacto, né, que causaria seria impactante. Muitas pessoas seriam libertas e, consequentemente, outras pessoas iam aprender com eles e fazer isso. Mas vou falar para vocês, e vou entrar aqui na reflexão no versículo que eu quero ler. Nos últimos anos eu só recebi pedidos assim, exigências, né? Nem pedido, tem gente que exige mesmo, chega logo enquadrando. Não sauda, não dá boa noite, não dá paz do Senhor, não chama nem de pastor, olha, a situação é essa aí, o que é que você pode fazer? Casamento é o número 1, top 1 é casamento. Relacionamento, sabe, as pessoas confundiram e acham que Deus ele tá ali só esperando você chegar para colocar o teu problema sentimental na mesa e ele resolver. O top 1 é casamento, que eu recebo. Pastor, meu marido, minha esposa me traiu, meu marido me traiu, meu relacionamento tá assim, meu namorado tá assim, tá assim, tá assim. Muita mensagem só de relacionamento. Top 2 tá sendo agora, né? Não era. Depressão, pensamento de se matar, muita gente querendo fazer isso. Aí top 2, depressão. Top 3, dinheiro, porta aberta, financeiro, tal. Top 4, bens materiais, o meu carro, uma casa que eu tô querendo, um apartamento, tal. Então, é isso aí que encabeça a lista de mensagens que eu recebi nos últimos 7 anos, tanto de mensagens do WhatsApp, da rádio, do RBT, e também mensagens assim na congregação, né? Lidando com o povo. O povo só vai para a igreja atrás disso. Não lembro de ninguém que foi para a igreja nesses últimos tempos assim, a não ser obreiro, querendo servir, aprender para estar servindo a Deus e as pessoas. Não, só para resolver seus problemas. Já chegou gente na igreja pedindo dinheiro. Pastor, me empresta 10 mil. Pastor, me empresta 5 mil. Pastor, eu queria ver se o senhor tinha 20 mil para me emprestar para fazer isso e tal. Pastor, carona, isso, aquilo, feira, tal. O povo, sabe, vem assim em cima. E aí eu lembrei de Jesus em João 6,26, que Jesus disse assim: em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Jesus tinha feito um milagre, Jesus tinha multiplicado, as pessoas tinham comido, né? E quando eles viram Jesus atravessando, aí eles correram, passaram para o outro lado da margem, e Jesus sabia qual era a intenção deles. Esse povo não está vindo buscar o reino de Deus, eles querem comida. E em várias passagens da Bíblia, você olha para Lucas 12, você vê Jesus pregando, o cara interrompe a pregação de Jesus, manda meu irmão repartir a herança comigo. E Jesus diz: quem me fez juízo partidor entre vós? Lá em Lucas 12. Aí Jesus vai e ministra sobre a avareza. Jesus começa a ministrar sobre a avareza, começa a falar sobre a avareza, começa a contar aquela parábola do homem que vai enriquecendo, depois ele diz: essa noite vai morrer, tudo que tu fez vai ficar para quem? E em várias outras situações, os evangelhos deixam claro que a intenção das pessoas era cura, era milagre, tinham expectativas messiânicas equivocadas, achando que Jesus ia liderar uma revolução armada para libertar o povo do poder do Império Romano. E Jesus desafiava as pessoas e dizia: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E naquela situação que Jesus está pregando, chega o rapaz e diz: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que fores. Ele diz assim: as aves do céu têm os seus ninhos,
As raposas, os lobos têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí chegou, Senhor, eu vou te seguir, deixa eu enterrar meu pai. Ele fez disso os mortos, enterrar seus mortos. Ou seja, o Senhor desafia as pessoas a servir, segui-lo, renunciando à sua própria vida. É assim que funciona. É assim que funciona. Deus dá tudo dele por nós e a gente tudo de nós por ele. Esse é o pacto, essa é a aliança. Mas as pessoas hoje, elas não querem isso. As pessoas não querem isso. As pessoas não têm entendido mais o evangelho dessa maneira. As pessoas entendem o evangelho assim, que o evangelho é um meio, é uma situação, é uma coisa. Quando tudo estiver dando errado no meu casamento, na minha vida financeira, em qualquer área da minha vida, quando eu não conquistar as coisas que eu quero, o carro que eu quero, a casa que eu quero, quando eu estiver deprimido, triste, vazio, quando eu estiver assim, aí eu procuro esse evangelho, esse Jesus, que ele vai me ajudar a conquistar o meu carro, a minha casa, que ele vai melhorar meu relacionamento, ele vai fazer a pessoa gostar de mim. Aquela pessoa que eu estou apaixonado, que eu gosto, que ela não gosta, Jesus vai fazer ela gostar de mim de novo. Então eu vou conquistar a pessoa que eu quero, eu vou ter o carro que eu quero, a casa que eu quero, eu vou deixar de ser vazio, entendeu? Eu vou ser uma pessoa feliz, porque o evangelho é isso, e o evangelho não é isso. Se você observar, a proposta de Jesus é as pessoas largarem as suas vidas, que viviam suas vidas pregressas, se arrepender dos seus pecados e passar a crer nos ensinamentos de Jesus, aplicando na sua vida e ensinando as pessoas a aplicarem. É o que Jesus vai dizer lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai e tal, ensinando a ser discípulo e tal, batizando, como ele vai repetir em Mateus também. Cada evangelho tem um finalzinho diferente, mas o contexto é o mesmo, ensinando a guardar as coisas que eu vos ensinei. Esse é o evangelho. E as pessoas não entendem mais o evangelho como isso. E aí quando eu recebo uma mensagem de uma pessoa que realmente quer viver o evangelho, eu fiquei assustado. Aí foi aí que eu me toquei, que eu disse, puxa vida. Agora eu entendo o porquê de muitas coisas que acontecem. E a gente, às vezes, que é pastor, tá tão mergulhado ali dentro que a gente não percebe o que é que a gente tá fazendo, o que é que a gente tá sendo. A gente não tá sendo pastor, a gente não tá sendo líder, a gente não tá sendo mensageiro de Deus. A gente está sendo mediadores, pessoas que resolvem problemas cotidianos, de coisas comezinhas da vida das pessoas. Casamento, dinheiro. E o próprio Jesus vai falar isso lá em Mateus. Ele vai dizer, não andeis ansiosos pelo que comer, vestir ou beber. Quem procuram isso são os gentios. Quem eram os gentios? As pessoas que não eram judias. Ele está dizendo, essas pessoas do mundo são isso aí. Que não olha que não conhece o Deus vivo. Essas pessoas procuram isso. Vocês não. Porque quem a sustenta é o Pai. E a gente, muitos homens como pastores, como líderes, não percebe que muitas vezes não estão servindo a Deus. Estão servindo só os homens nos seus interesses pessoais, mesquinhos e egoístas. E quando eu olho para Jesus falando isso aqui, sabe, é como se a mensagem dessa irmã tivesse dado uma martelada na minha cabeça e acendeu uma luz lá dentro que estava apagada. E eu pensei, de fato, em 7 anos chegou uma pessoa pedindo para aprender para servir os outros, para libertar. E todos os outros chegaram pedindo para si, para suas vidas pessoais. Nenhum envolvimento com o reino, nada para o reino. Se fosse assim, Senhor, pastor, eu estou aqui porque meu casamento acabou e eu ministrava junto com meu marido e agora a gente não está podendo ministrar, eu estou sozinha, ora para ele voltar para a gente continuar a obra. Não. É o marido voltar para continuar indo para a praia, para as festas, para as farras. É a mulher voltar para continuar aquela vida. É comprar um carro, não é? Pastor, ore para eu comprar um carro que eu tenho que evangelizar numa cidade longe, eu estou precisando. Não, é comprar um carro para eu ostentar na internet, me mostrar para as pessoas. Entendeu? Não é, pastor, ore para melhorar a minha condição financeira, que eu estou construindo aqui um templo para um pessoal numa aldeia indígena, que estão pregando. Não, é dinheiro para eu ostentar, para eu comprar coisas tolas e fúteis. Pastor, olha aqui que eu estou depressivo. Não está depressivo, não está oprimido, não é por uma batalha espiritual que enfrentou fazendo a obra como Paulo e outros irmãos. Não, eu estou oprimido porque eu sou inútil, porque eu fico só assistindo série, mexendo no celular o dia todo, não faço nada da vida. Aí eu estou completamente depressivo, vazio, porque minha vida é inútil, eu estou achando que ela não tem futuro viver. É por isso. Entendeu?
E você precisa, tanto você que é pastor, é líder, é obreiro, é missionário, seja o que for, e você que é um irmão de igreja, seja lá quem for, você tem que avaliar. Você que é irmão, avaliar, porque você está buscando a Deus e os líderes. E você que é líder, avaliar como você está servindo. Muitos líderes têm tirado sua própria vida porque não está servindo a Jesus, está servindo aos homens. Porque o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Se o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave, por que as pessoas estão se matando? Os pastores, as missionárias, igual a missionária que me mandaram o vídeo dela no passado, ela se enforcou na porta da igreja no culto de Natal, foi Ano Novo. Por quê? Porque está servindo a Jesus, mas Jesus disse, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por que os líderes não aguentam nem andar, estão se arrastando? Porque estão servindo aos homens. Eu estava falando com o irmão, hoje, estava conversando com o irmão, que já foi aqui da igreja, e ele está em outra localidade, servindo a Deus, e ele conversando comigo, me lembrando algumas situações, eu falei para ele, há uns 2 anos atrás, eu estava com 2 carros e uma moto eu doei para a igreja. Outro carro, eu usei todo ele na igreja, quebrei, depois vendi e doei para a igreja. Eu disse para ele, e agora estou com 1 carro. E se brincar, daqui a pouco eu vendo esse carro e dou para alguém da igreja para fazer alguma coisa na igreja. Por quê? Porque os homens não têm limite, eles vão sugar tudo. Por isso que diz que Jesus estava nessa situação aqui, e se você for ler, várias vezes Jesus fugiu das pessoas e diz, as multidões vinham, mas Jesus se retirava para orar. Quantos pastores não têm nem tempo para orar? Quantos líderes não têm tempo nem para orar? Quantos líderes só oram pelas pessoas, mas não tem tempo para você falar com Deus? E quantas pessoas são verdadeiras sanguessugas espirituais? Eu não lembro, eu não tenho recordação, não tenho memória de pessoas que chegaram na igreja nos últimos 10 anos, que chegaram bem de vida para servir na igreja. Eu só vi gente que chegou doente, desempregado, endemoniado, com problemas mentais, problemas conjugais e com a vida totalmente perdida. Só vi pessoas chegar assim. Depois que chegaram assim, que mudaram de vida, mudaram completamente de personalidade. Se tornaram pessoas ingratas, más, egoístas, perversas, indiferentes à obra de Deus. E é isso que a gente tem visto. E você precisa avaliar, porque eu posso te afirmar biblicamente que nenhuma das pessoas que procuraram Jesus por necessidades materiais foram salvas. Por necessidades terrenas, passageiras. Nenhuma dessas pessoas foram salvas. Nem citadas foram na Bíblia. Posteriormente, após ter, vamos dizer assim, o seu milagre. Cadê Bartimeu? Bartimeu se tornou um seguidor de Jesus? Cadê aquelas pessoas lá? Aquele paralítico que veio pelo teto, aquela pessoa que veio na cama. Cadê? Ele se tornou um seguidor de Jesus? Não se tornou. Por isso não foi citado em nada. Então a gente precisa avaliar. Hoje, essas igrejas, são chamadas de mega igrejas, estão transformando o evangelho nisso aqui que eu estou falando. Num lugar onde você vai buscar um tal de Jesus, que é só você deixar uma ofertinha lá, que ele vai oferecer essas coisas aqui para você. Vai mudar relacionamento, você vai ficar rico e tal, quando na verdade só eles enricam. Então muitos pastores de verdade têm sofrido. Muitos pastores de verdade têm sofrido, têm padecido, porque as pessoas não querem mais Jesus. E os pastores estão cegos, não percebem que, fazendo isso, não estão servindo a Deus e sim aos homens. Por isso que o jugo, o fardo é tão pesado. Porque não há limite. As pessoas vão pedir tudo, elas querem dinheiro, elas querem feira. Eu já recebi tanto pedido de dinheiro que se eu tinha que abrir um banco para poder dar tanto dinheiro para as pessoas que me pedem dinheiro, que escutam a programação, que vão na igreja. É pedir dinheiro, o povo quer dinheiro, o povo quer carona, o povo quer ir para o hospital, o povo quer que os filhos estão mal educados. Pastor, olha aqui que esse menino está impossível, né? Então os pais não educam nem os filhos e creem que com a oração o filho vai ficar educado. Pastor, meu filho vê vulto dentro de casa, ora aqui. São filhos mal educados, são casamentos destruídos, são situações financeiras crônicas, problemas financeiros crônicos. É casamento, é relacionamento, é tudo, sabe? E as pessoas procuram e elas vão até o fim, elas vão até tirar tudo, até que os líderes não tenham mais nada. E era isso que faziam com Jesus. Tentaram transformar em Jesus em juiz, advogado, soldado, guerrilheiro, contador, advogado, tudo. Queriam transformar Jesus em tudo. Mas ninguém queria pregar o reino de Deus. Ninguém queria.
Ninguém queria largar tudo para pregar o reino, para viver o reino, para ensinar o reino de Deus para as pessoas, para que as pessoas pudessem ser salvas, porque as pessoas são terrenas. As pessoas são completamente terrenas e carnais. E era só isso que o povo queria. E quando essa irmã mandou uma mensagem, eu fiquei assustado. Era para ser normal. Era pra gente ficar assustado quando uma pessoa viesse pedir uma coisa terrena e tal. E olha, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é pecado você querer que seu relacionamento seja restaurado. Não é pecado. Não é pecado você querer um carro. Não é pecado você querer uma casa. Não é pecado você querer ter uma vida financeira melhor. Não é pecado. Mas o evangelho não consiste nessas coisas. Só isso. Você pode. Trabalhe. Consiga. Seja uma pessoa boa de conversa. Você quer conquistar alguém? Converse. Arrume. Se ajeite. Vá lá. A pessoa não precisa de Jesus para conquistar ninguém. Eu não fui orar ao Senhor e fiz: Senhor, faça a missionária Dálita ela gostar de mim quando olhar para mim. Porque isso não é oração, isso é uma macumba. Isso é trabalho de amarração. Fui lá e joguei a minha conversa e cheguei lá, me apresentei. E foi isso que eu fiz. Quando eu vou atrás de dinheiro, eu digo: Senhor, faça um carro forte virar na minha frente, cair pelo menos uma bolsa de dinheiro. Ou faz eu ir numa máquina de caixa rápido e botar o cartão mesmo sem dinheiro, cai muito dinheiro dentro de um saco. Não, se você quer dinheiro, trabalha, tem uma ideia de um negócio, enfim, faz alguma coisa. Mas o evangelho consiste em uma coisa que eu fiz há 21 anos atrás. Eu me sentia perdido e pensava: se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Eu tinha certeza disso. Eu preciso de salvação. E aí eu me arrependi dos meus pecados, entreguei minha vida para Jesus, disse: Senhor, eu quero te servir. Coloca as tuas palavras em mim que eu vou ensinar para as pessoas. E deixei tudo da minha vida, deixei faculdade, deixei namorado, deixei tudo. E fui servir ao Senhor. E você que está me ouvindo, está disposto a fazer alguma coisa para o Senhor? Porque se a sua ideia de evangelho for só chegar para Deus quando você está aferrado para pedir as coisas para Ele, eu vou dizer uma coisa: você pode ser até que você consiga alguma coisa aqui na terra, mas no dia da sua morte, pode ter certeza, quando sua alma descola do seu corpo, você vai para o inferno. Lá é o seu lugar. O inferno é o lugar dessas pessoas. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo, tá? É a Bíblia que está falando isso. E aí o rico, depois que está lá no inferno, ele foi procurar salvação. Aí não tinha mais jeito. E é o que muitas pessoas procuram. Procure hoje. Procure hoje. Se arrependa dos seus pecados. Procure hoje ter uma relação de verdade com Jesus. E procure hoje servir a Jesus. Jesus precisa. Ele disse: a seara é muito grande. A seara do meu pai é grande, mas os trabalhadores são poucos. Agora os pedintes são muitos. E só para fechar, eu estava conversando com alguns pastores. Aí soube que um grande pastor amigo meu, homem de Deus mesmo, homem de Deus, que tira a roupa e dava para a pessoa. Homem de Deus, assim, que ele chegava e eu estava precisando, ele nem pedia detalhe do que eu estava precisando, ele mandava. Homem de Deus, que abriu igreja na África, foi fazer obra na Índia. O que foi que ele fez? Fechou a igreja, porque o povo não queria manter a igreja, e foi embora para Portugal e virou Uber em Portugal. Agora está sendo Uber lá. E eu digo: é isso aí. É isso aí que acontece. Agora pergunto se no WhatsApp dele deixou de chegar mensagem de pessoas precisando de ajuda. Não. Mas as pessoas são tão egoístas que nem querem manter o pastor e a congregação aberta para que possa ter um lugar para ser atendido. Não, pastor, para aí de fazer a corrida aí, para o carro aí na estrada aí e me ajuda, eu tô aqui no Brasil ferrado, me dá um conselho aqui, ora por mim agora, tal. É assim que as pessoas são. Outro pastor largou a congregação, deixou, porque eu não tinha nem como manter, e foi pintar a parede. E faz uns 2 meses que eu estava orando para um pastor que estava trabalhando, voltou a trabalhar no secular, porque a igreja não se mantinha, e ele voltou a trabalhar no secular para pagar a igreja, para pagar o lugar da igreja. Eu estava orando por ele, ele estava aflito. Eu disse: é isso aí. Enquanto só os profetas, hein? Todo mundo rico, milionário. E a gente tem vivido isso. E eu vou falar uma coisa para vocês: vai piorar. Vai ficar pior. Por isso que as pessoas estão assim, malucos, se matando, se suicidando. Porque não tem mais palavra missionária. Acabou a palavra, não tem mais pregação do evangelho. Tem essa coisa aí: vou te dar marido, vou te dar esposa, vou te dar beleza, vou te dar felicidade, vou te dar dinheiro. Isso não é evangelho. Antigamente, quando as pessoas ouviam a pregação, se arrependa e venha seguir Jesus, as pessoas eram libertas de loucura, de depressão, de tudo. E Deus fazia a obra. Não precisa você ficar correndo atrás de nada, porque Deus fazia a obra. Hoje é assim. E fica aqui essa reflexão para os pastores,
para as missionárias, porque eu também converso com missionária que não aguenta mais. O cerco de oração é só gente sugando, só meu casamento é isso, aquilo, e a coitada não tem vida. Tem que deixar de viver sua vida para viver a vida dos outros. Entendeu? É assim. E a gente precisa entender que tem até pessoas que Deus diz, não ajude. A gente precisa saber disso, sabia? Tem pessoas que já estão passando pelo que passa porque são ruins. Porque já viraram as costas para Deus várias vezes. Estão fazendo mal a obra, então estão sofrendo e chega pedindo ajuda e você tem que orar a Deus e dizer, Senhor, eu devo ajudar. Deus diz, não ajude essa pessoa. Não ajude ela. Porque a minha mão está pesando sobre ela. Mas os pastores, as missionárias, as pessoas de liderança que eu falo, estão cansadas. Faz uns dias aí que um pastor amigo mandou a foto só do armário da casa dele, vazio, sem nada. Eu mando o Pix, pastor, enviei a oferta para ele. E eu pensei, cadê o povo da igreja dele? Porque então assim, as pessoas só chegam lá para pedir. Nem os sacerdotes são mantidos. E eu vou dizer uma coisa, sabe o que acontecia no Antigo Testamento quando não tinha manutenção do sacerdote? Ele abandonava o templo e voltava para a agricultura, para criar seus bichos, plantar, e não tinha mais templo aberto. E é o que está acontecendo. Hoje a maioria das igrejas estão abertas, nunca foi Deus que mandou abrir, só tem falso profeta ali na frente, tirando dinheiro do povo. Os pastores de verdade estão virando Uber, pintor, pedreiro, abrindo seus comércios, porque o povo não mantém mais. E aí eu respondo às pessoas que disseram, pastor, larga o trabalho, feche sua empresa e venha ficar só na obra. Eu nunca quis fazer isso. E até profecia eu recebi para fazer e nunca fiz isso, nem eu, nem a missionária, porque se a gente faz isso e a gente abandona tudo, a gente vai ficar à mercê da própria sorte. Porque as pessoas hoje só querem Jesus para pedir. E como os verdadeiros pastores e obreiros são representantes de Jesus, isso significa que as pessoas só vão procurar você para pedir. E se você não tiver nada para oferecer, as pessoas se afastam. Fica aí o conselho. A gente tem que fazer como Jesus fez. Quem me fez juiz ou partidor entre vós? E fazer como Jesus fazia. As multidões vinham atrás, mas Jesus se retirava para orar. E você que só aparece para pedir, avalie. Porque a vida não consiste só em namorar, casar, ter carro, ter casa. Um dia você vai morrer. E quando você morrer, sua alma vai tomar um destino. Então avalie isso. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. Amém? Espero ter começado o programa de uma forma maravilhosa, alertando, abrindo os olhos do povo, porque a gente está carecendo de salvação, né? A gente precisa de salvação. Bens materiais não vai colocar a gente no céu. Então fica essa reflexão aí. E fica também aqui agora o meu agradecimento aos ofertantes da programação. Quero agradecer aos irmãos que ofertaram esse mês agora de julho, onde a gente pôde mais uma vez honrar o nosso compromisso com a emissora 100.5 e manter nosso horário aqui. E por isso estamos caminhando para o 7º ano. E muitas pessoas, até entram um pouco na palavra, só têm sido abençoadas porque as pessoas que escutam essa programação ofertam para manter no ar. Porque se não fosse isso, até a programação já tinha encerrado. Sabia? Então quem escuta, oferta, e por isso que o programa fica no ar. Porque senão não tinha mais programa. E eu vou dizer uma coisa que é interessante. Eu estou aqui para ajudar todo mundo. Eu atendo com a maior alegria, com o maior carinho. Gosto de abençoar o povo. Mas as pessoas que ofertam, que eu lembre, nunca pedem nada. É raro uma pessoa que oferta pedir oração, pedir alguma coisa. O povo que oferta para manter a programação é o povo mais tranquilo que tem. Inclusive, alguns deles dão palavra para mim. Pastor, a gente está orando pela sua vida, está aqui uma palavra. Além de ofertar, ainda ministra sobre a minha vida. Agora, as pessoas que nunca ofertaram são as que mais pedem. Teve um irmão que ele foi constrangedor comigo. Ele fez, pastor, responda aí. O senhor não quer me responder, não? E isso você, no meio de uma correria, você trabalhando, você no meio de uma construção, no meio do culto, e o celular lá, ligando. O senhor não vai responder, não? O senhor não quer falar comigo, não? Porque o senhor não fala. E aí eu nem sei se ele me xingou, porque eu não abri as mensagens. Pela forma desrespeitosa. Eu fiz, nunca vai receber uma resposta minha uma pessoa dessa. Várias pessoas desrespeitosas, irmãs que diziam, pastor, o senhor não quer atender não? Atenda aí. É quase como se você fosse um vassalo daquela pessoa. E você tem que estar pronto ali para atender a pessoa. E as pessoas que não têm compromisso com a rádio são as que mais pedem, as que mais exigem. Para você ver o nível das pessoas. Nem educação as pessoas têm para dizer boa noite, tudo bem e tal, alguma coisa, paz do Senhor. Não. Você não vai atender não, você não vai falar não, ore por mim agora. E eu não oro, eu não atendo e eu não falo.
E as pessoas que fazem isso eu bloqueio. Eu bloqueio imediatamente. Porque para falso profeta, chega todo mundo com a bandeja de dinheiro na mão, lambendo a bota deles. Aí quando chega diante do homem de Deus de verdade, não só a mim, mas estou falando por vários pastores, que é a mesma coisa que eles falam, chega dessa maneira. Então eu disse a eles, esse tipo de gente vocês nem atendem, vocês só corta, bloqueia, exclui. Porque a gente tem que fazer as coisas com ordem e com decência. Esse programa só está no ar porque tem pessoas de coração aberto que ofertam para manter ele no ar. E talvez você está ouvindo, possa pensar assim, puxa, a palavra é dura. Olha, foi por esse pensamento de palavra dura que nós chegamos no nível que a igreja está hoje. Porque foi se proibindo que os pastores pregassem o que está na Bíblia para falar coisas agradáveis para quem está na plateia. E a igreja foi chegando nesse nível por causa disso. Hoje a gente tem pastores se maquiando no púlpito, pessoas dançando no púlpito, pessoas com roupa sensual no púlpito, cantores do mundo no púlpito das igrejas, leilão de objeto no púlpito da igreja. Nós temos hoje igrejas que parecem um templo ocultista, todo de preto, com luz vermelha, por causa disso daí. Porque disseram aos pastores que não pregassem. Então, eu venho para aqui para a rádio, eu não venho para aqui pensando o que é que as pessoas vão achar. Eu não estou pedindo para você seguir minha rede social, que eu não tenho. Eu não estou pedindo para você me dar dinheiro, porque eu trabalho. Eu venho para aqui pregar. Se as pessoas querem que o programa se mantenha no ar, amém. O povo oferta, é por isso que o programa está no ar. Se as pessoas não querem ofertar, eu entendo o seguinte, Deus não quer que eu pregue mais. Aí eu digo, chega aqui na direção da rádio, estou encerrando esse mês, não tem como manter o programa no ar, pronto, beleza. Eu quito o que tiver devendo do mês corrente e pronto, e saio. Não venho pedir, não estou implorando para continuar no ar, não estou implorando para seguir rede social. O canal da gente no YouTube não é monetizado, então não estou atrás de nada, eu só estou aqui para pregar. E aí quem não gosta de ouvir, já desliga o rádio, faz esse favor, sai do rádio e desliga. Agora, quem quiser ouvir o evangelho, quem quiser ser salvo, quem quiser mudar de vida, escuta, porque Deus está falando com você. A Bíblia diz que Deus açoita e disciplina quem Ele toma por filho. Então, se a palavra está vindo de confronto à tua natureza, é porque Deus quer te salvar. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês. E fica aqui o meu agradecimento especial aos ofertantes, o meu carinho, o meu abraço e as minhas orações e dos obreiros para todos os ofertantes dessa programação. Deus é testemunha de que a gente ora e apresenta a vida dos ofertantes constantemente diante do altar do Senhor. Então fica aqui meu agradecimento, o meu muito obrigado, o meu abraço a todos os ofertantes e que vocês continuem assim, porque haverá galardão não só na glória, mas aqui na terra, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a obra deles. Com a obra dele. Se você tem compromisso com a obra de Deus, quando você clamar, Deus vai ter compromisso com você, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. A gente vai passar aqui pro quadro Socorro Vem do Alto, que aí já vai entrar no que eu falei. Adivinha aí, né? De que é o quadro Socorro Vem do Alto hoje? De relacionamento. Mais um caso aí de pessoas que estão tentando tirar a própria vida por causa de relacionamento. Então tá aí mais um caso. Se você tem alguém assim na família, um irmão, acompanha esse caso aqui, acompanha o que a gente vai responder aqui, porque o programa está sendo gravado, vai ser postado no YouTube, e quando for postado no YouTube lá, você já compartilha com a pessoa, porque a gente vai estar respondendo aqui à luz da Bíblia essa situação, tá bom? Pastor, não sei nem o canal do YouTube qual é, para me inscrever, é o RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. Primeira opção, se inscreve, notifica aí, quando for postado, curte lá, comenta, entendeu? E aí compartilha com as pessoas. E tem outras tantas programações lá para te ensinar, tá bom? E só lembrando que nosso programa, como eu falei, é mantido com a oferta dos ouvintes, não temos patrocínio comercial, e você pode ofertar pelo nosso WhatsApp, falar com a gente no WhatsApp, que é 839-9105-6834, 83 é o DDD da Paraíba, para quem está fora. Então fica 839-9105-6834. Esse é o número do nosso WhatsApp, 839-9105-6834. Lembrando que ele é chave Pix, se você usa o Pix, você pode fazer a sua oferta. Se você não usa o Pix, você fala com a gente no WhatsApp, que a gente vai te mostrar outra maneira de fazer isso. Se você é de João Pessoa, da região metropolitana, você pode falar com a gente que o nosso motoboy vai pegar a oferta na tua casa, tá bom? Então, esse é o WhatsApp. Você que está no YouTube também pode ofertar e ajudar a manter a programação no ar. É só apontar, escanear esse QR Code, tá aí no canto da tela,
que você vai poder fazer a sua oferta aí também. Você que está no YouTube vai nos ajudar a manter o programa no ar, tá bom? Então, no mais é isso. Eu vou soltar aqui a vinheta, vou vir com a locução, em seguida a gente vem com a resposta. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. A paz, homem de Deus. Conheci esse programa através de um vídeo sobre cativeiros espirituais. Eu me identifiquei profundamente com o tema. Desde então tenho acompanhado os outros vídeos do canal e percebi que o pastor ajuda muitos ouvintes respondendo diversas questões espirituais. Por isso estou enviando meu pedido de socorro, pois meu casamento está praticamente destruído e já pensei em dar cabo da minha própria vida. Meu casamento nunca foi perfeito, longe de ser, mas de uns 2 anos para cá a situação piorou terrivelmente. Minha esposa está totalmente entregue à devassidão. Ela perdeu completamente o amor e respeito por mim. Em junho de 2023, eu hackeei o celular dela e descobri vários encontros e diversos vídeos dela mantendo relações com outros homens. Quando a confrontei, ela sequer tentou se justificar. Ela simplesmente disse que, se eu estivesse insatisfeito, era só ir embora e deixar ela viver. Quando vi o sarcasmo dela, me deu vontade quase incontrolável de agredi-la, mas eu me controlei. Porém, quebrei o celular dela. Aí ela ficou furiosa e partiu para cima de mim. Me furou várias vezes com um garfo, arranhou meu rosto todo, me cuspiu na face, depois pegou todas as minhas roupas e as queimou na porta de casa, para todos os vizinhos verem. Eu fiquei quase 1 mês usando roupas dos meus amigos emprestadas, porque essa situação está destruindo minha saúde mental, financeira e espiritual. Ela tornou a me trair outras vezes, e todas as vezes que fui arguí-la, ela me agrediu, destruiu meus pertences e me expulsou da minha própria casa. Ela tem sido muito debochada, faz piadas sobre a situação nas redes sociais e já foi fazer barraco até na porta da igreja onde congrego. Isso diante dos meus familiares, amigos e irmãos de fé. Minha família, meus amigos e muitos irmãos já me aconselharam a deixá-la e seguir minha vida sozinho. No entanto, meu desejo é lutar para restaurar nosso matrimônio, porque a Bíblia diz que só a morte pode nos separar. Eu não quero ir contra a palavra. Também eu sei que ela é uma alma cativa que precisa de libertação, mas ela não se arrepende. Eu preciso muito da sua ajuda dentro desse processo, pois estou a ponto de dar cabo da minha vida. Não estou aguentando a pressão. Eu não casei para separar. Meu ajude, pastor. Amém. Tá aí a questão do nosso irmão, né? Como eu falei para vocês, eu acho que essas últimas semanas recebi muita situação de gente vivendo esses conflitos aí, tentando tirar até a própria vida, né? Agora é como se fosse uma epidemia, uma nuvem, algo assim que veio mesmo para destruir. Porque problema em relacionamento sempre existiu, né? Agora, o que tem ocorrido é que esses problemas têm levado as pessoas a querer acabar com a sua vida, né? E aqui no caso, um homem, né? Acho que foi quinta-feira retrasada que a gente trouxe aqui o caso de um rapaz de 28 anos que tirou a própria vida por causa de relacionamento. Esses dias eu também recebi situações ali no WhatsApp da rádio, onde eu pude estar ajudando pessoas que também estavam nessa situação. E eu trouxe aqui esse caso. A visão que eu tenho, missionário e ouvintes disso daí, é que isso é um cativeiro emocional, onde a pessoa fica presa. E existe alguns elementos espirituais aí que prendem a pessoa nisso. Eu quero abordar, porque existe o conflito natural do relacionamento, que, tipo assim, eu passo, por exemplo, eu sou casado com a missionária há 14 anos, não é isso? 14 anos, estamos juntos há 18 anos. E nesse período, tanto namoro, noivado, casamento, eu tive conflitos. Mas nenhum conflito assim que a gente teve, eu disse assim, eu vou me matar agora, eu vou ali me jogar na frente do carro, pela possibilidade de perder isso ou aquilo. Não, porque apesar de você gostar da pessoa, a sua fé está firmada em Jesus e a sua vida está firmada nele. E você não vai perder a racionalidade, o entendimento por conta de um relacionamento. E quando eu vejo que a pessoa extrapola todos os limites da racionalidade ao ponto de tentar tirar a própria vida, entre outras coisas, eu entendo que existem elementos espirituais aí que tem tomado a mente de uma pessoa para ela fazer isso. Porque a única coisa que a gente tem aqui na Terra é a vida. Eu só tenho a vida. Você só tem sua vida. E você vai acabar com sua vida por conta de um relacionamento afetivo, né? E eu vejo isso como um cativeiro emocional, onde pessoas ficam presas, passando por isso que esse irmão está passando, né? Você apanhar do seu cônjuge, você ter suas roupas
incendiadas na porta de casa, você ser humilhado aos gritos quando chega do trabalho, você não poder falar nada dentro de casa, que você é xingado, você vê cenas, várias cenas, mais de uma, do seu cônjuge em atos com outras pessoas, e você está passando por tudo isso, você ainda bancar a pessoa, está falindo financeiramente, você saber que seus recursos estão sendo gastos com outros homens, você ser humilhado na própria igreja que você congrega, a pessoa dá escândalos na porta da igreja onde você está congregando, e você não conseguir deixar essa pessoa e ainda falar que se ela for embora você vai tirar a própria vida. Na minha visão, existem elementos espirituais aí que estão lhe prendendo nesse cativeiro emocional, né? E o fim desse cativeiro é esse mesmo, é a loucura, é a morte. Eu conheci um cara, na verdade até hoje ele está vivo, há mais de 25 anos, a noiva o deixou, foi embora, e ele ficou com problemas mentais no meio da rua, feito um louco, não falava coisa com coisa, e no meio da rua, há 25 anos, a pessoa não consegue se curar. É um cativeiro. Então, o resultado dos cativeiros emocionais são esses, é loucura, é suicídio, entendeu? É isso aí. Que a gente veio, que eu quero abordar aqui, porque o que é que eu vou falar pra você? Falar assim, não se ela lhe deixar, você vai e ter a sua vida mesmo, é certo isso. Eu não posso dizer isso. Ou não posso falar aqui pra você, olha, a gente vai orar pra restaurar e tal, porque orar pra restaurar significaria a gente fazer uma oração a Deus, pra Deus mudar a cabeça dela. Ela tá dizendo pra você, não quero, vai embora, e tudo, e joga as suas coisas, e bate, e agride. Como é que a gente vai orar pra mudar a cabeça? Isso aí seria feitiçaria. Quem se propõe a fazer isso são os trabalhos de feitiçaria, né? Que os bruxos ensinam, você faz aqui esse trabalho e a pessoa vai voltar se arrastando humilhada para você. Mas no evangelho não existe isso, né? Então o primeiro ponto que eu abordo é que isso aqui é um cativeiro emocional. Aí os teólogos que já estão me ouvindo, eles já vestiram sua roupa de teólogo e mudaram a voz. E disse, onde está o embasamento bíblico para você falar isso? Não tem isso na Bíblia. É só você olhar para Sansão e Dalila, teólogo. Você lê tanta Bíblia e nunca viu a situação de Sansão e Dalila. Sansão sabia que ela era filisteia. Sansão sabia que ela ia entregar ele para o inimigo. Sansão sabia que ela queria saber o segredo dele para entregar para o inimigo. Sansão não conseguia deixar ela e chegou ao ponto de entregar toda a sua força para aquela mulher. E aí perdeu tudo, perdeu o ministério, perdeu a chamada, perdeu tudo. Ficou cego, perdeu a vista. Rasparam-lhe o cabelo e o puseram para rodar uma moinha e fazer o trabalho de um jumento. E nas festividades dos filisteus, ele ficava vestido de palhaço, fazendo palhaçada para os filisteus se divertirem. E isso não é um cativeiro emocional? Este homem não estava aprisionado emocionalmente, sentimentalmente por Dalila? O que será que Dalila tinha? Eu vejo que Dalila tinha elementos espirituais que o prendiam. No segundo ponto eu vou abordar esses elementos aqui. Mas o primeiro ponto que eu quero falar é que a Bíblia trata disso. O problema é que as pessoas, tipo assim, elas querem que tenha um nome assim na Bíblia, missionária. Cativeiro emocional, elas querem. Não é suficiente Jesus falar lá em Lucas 13 que uma mulher estava 18 anos presa num cativeiro por Satanás. Então, Sansão, ele provou isso. Sansão ficava ali e disse que ele não largava Dalila, aí não contava o segredo e ficava dentro daquela situação com ela, e ela se demonstrava aborrecida porque ele não falava, e aí ele termina contando tudo, e você que lê a Bíblia sabe o que aconteceu. Porque Sansão estava preso a Dalila, completamente manietado àquela mulher, preso no cativeiro. E o que eu vejo em você, meu filho, que enviou essa pergunta, é que você está preso, manietado, de mão, de pé, está com os olhos vendados. Você não consegue enxergar aquilo que as pessoas que estão à volta lhe cercam. Você falou já que sua família já lhe abandonou nessa situação, seus amigos já se afastaram e as pessoas da igreja também. Por quê? Você não consegue enxergar o que eles veem. Você não consegue. E todos os que se meterem para lhe ajudar, no final você pode até ficar contra eles. Porque isso acontece muito. Você vai ajudar um casal, uma pessoa, e a pessoa está sofrendo, de repente ela faz as pazes e fica contra você. Já aconteceu comigo na igreja.
Já aconteceu. Depois as pessoas se restauram ali e estão falando de você, com raiva. E depois se separam, porque eles nunca vão ficar juntos, esse tipo de gente. Então o primeiro ponto que eu vejo é que você está preso, manietado, num cativeiro emocional, e você precisa de uma libertação violenta mesmo, né? E quando eu falo violenta, pode até chegar de um ponto, no meio dessa libertação, você manifestar. Receber uma oração forte e você manifestar, como eu já vi. Pessoas estão com muita mágoa, muito assim, quando você ora, a pessoa está com demônio. Você pode estar possuído. Porque passar por tudo isso que você está falando que você passou. Ao ponto de não ter uma roupa para vestir, pedir a pessoas de fora roupa, e você não consegue sair disso, você está preso. Até porque é uma coisa que eu já falei aqui, que as relações íntimas, elas, em muitas situações, são um batismo. Porque às vezes você se relaciona com um homem, com uma mulher, que essa pessoa aí já teve mais de 30 parceiros. Então a relação é uma troca espiritual, não só carnal. Então a pessoa já teve mais de 30, já se envolveu com todo tipo de pessoa, já se envolveu com bruxo, feiticeiro, com usuário de droga, com psicopata, com viciado, com tudo, com louco e tal. Aí você se relaciona com aquela pessoa ali. E aquela pessoa transmite aqueles espíritos para você, naquela relação. Então você foi batizado ali, na cama, literalmente, você foi batizado na cama. E essa mulher, se ela está fazendo isso com todos esses homens, e aí depois você vai e se deita com ela, você está recebendo aqueles espíritos, e aí por isso você está dessa maneira, né? E aí eu vou falar uma coisa, ser muito honesto. Se você tirar a sua própria vida, não vai resolver nada, porque vai ser até melhor que se você tiver bens materiais, essa pessoa vai ficar com seus bens para utilizar com esses homens. Você precisa fazer o que eu sempre falo para todo mundo, você precisa se valorizar e ter amor pela sua própria alma. Porque isso que você sente por essa pessoa não é amor. Isso é um cativeiro emocional, que você está aprisionado, e Satanás aprisionou você a esta mulher. Eu ia trazer, né, a situação de Sansão e Dalila, porque realmente é um fato que quando você para pensar a respeito de, seja lá o nome que hoje em dia o povo fala de relacionamento abusivo, né, mas lógico que tem outros termos que se usam, mas tóxico, abusivo, seja lá qual for o nome, não importa, mas é impossível você tocar nesse assunto e não lembrar de Sansão e Dalila, né? E você vê que existe uma força tão grande nesse tipo de relacionamento que a pessoa passa por cima de princípio, passa por cima de tudo para cumprir aquilo ali. E no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 3, diz assim: não deis às mulheres a tua força, e nem os teus caminhos àquelas que destroem até os reis. Então essa palavra aqui foi um conselho de sabedoria que dizia o seguinte: você não pode entregar a sua força às mulheres. Porque essas mulheres, elas têm o poder de destruir até os reis. Lógico que quando aqui fala, não são a todas as mulheres, porque existem mulheres virtuosas. Mas é um tipo de mulher aqui. Aí você pode me perguntar assim, então me dê um exemplo de uma mulher que pode ter destruído um rei. Aí você vai lá para Jezabel. Jezabel, ela literalmente destruiu um rei. Ela era casada com o rei Acabe. Acabe não poderia ter se casado com ela porque ela era uma sacerdotisa de Baal. Ela quem perseguiu Elias, o profeta Elias. Ela quem sustentou profetas de Baal, profetas do inimigo. Ela quem atrapalhou tudo. E Acabe, ele por vezes, Deus teve misericórdia dele. Em um momento também, Elias chegou lá até ele e foi tentar conversar com ele, dar uma palavra para que ele se livrasse daquilo ali, da destruição que viria sobre Israel naquele momento, mas ele preferiu ouvir a Jezabel. Então, Jezabel, ela levou ele para a destruição. Todas as vezes que ele talvez até tentava ali seguir o caminho certo, não fazer aquilo ali, a Bíblia diz assim: não houve ninguém como o rei Acabe, porque Jezabel, a sua mulher, o instigava. Então, você vê que existem muitos relacionamentos assim, que a pessoa passa por cima de mãe, passa por cima de pai, passa por cima de pastor, passa por cima de missionária, passa por cima de tudo, para que fique perto de alguém que no fundo não tem nada de bom para aquela pessoa e que só lhe faz ele sofrer, né? E aqui eu posso dizer o seguinte:
para os homens, não deem as suas forças a esse tipo de mulher. E eu posso dizer para as mulheres, não dê a sua força para esse tipo de homem. Porque você vê que tem pessoas que elas parecem que elas estão tão entregues àquilo ali, que eu já vi gente dizer o seguinte, gente já velha, eu já vi uma mulher velha dizer o seguinte, não, mas eu não posso abandonar, eu não posso me separar, porque pela Bíblia eu jurei no altar que tinha que ser até o último dia, então eu vou ser assim. Aí o que eu acho interessante é o seguinte, não pode, a pessoa tem que ser fiel a esse juramento, a pessoa tem que ser fiel a tudo, mas pode, dentro de casa, chamar um palavrão com o outro, pode dentro de casa quebrar uma coisa por cima do outro, pode dentro de casa tirar sangue um do outro, pode dentro de casa levar um problema para dentro da igreja e envolver o mundo todinho com aquilo ali, envolver o ministério, destruir tudo. Mas não pode fazer o seguinte, agir com racionalidade, dizer o seguinte, eu vou seguir um caminho, você vai seguir outro. Não pode, porque aí eu estou indo contrário à Bíblia, eu estou indo contrário ao juramento, Deus vai me ferir, mas Deus só vai ferir se a pessoa tomar um posicionamento. Mas a pessoa ficar em casa, nesse pé de guerra, nesse tipo de situação, aí pode. Então, no caso, tipo assim, o irmão, ele vê uma cena daquela, que pela própria Bíblia, Jesus já disse que o casamento, ele é perpétuo até um ponto, até um limite. E qual é o limite? Relações ilícitas fora do casamento e a morte. Então, no caso, ele já está livre daquilo ali. Então, por Jesus, pela Bíblia, ele já está livre. Então, ele chegou ao ponto de ver esse tipo de cena, ele já estaria livre, né? Não apenas uma vez, ele já foi zombado por todo mundo, alguns zombam, outros advertem, todo mundo fala. Então, no caso, segundo a Bíblia, ele já está livre. Mas aí ele quer ser fiel a uma coisa que não existe mais fidelidade. Então, se ele agora for para um canto, não, eu vou seguir meu caminho, aí agora vai tá, rompendo com a Bíblia, vai estar rompendo com a lei, não. Porque o próprio Jesus disse que quando isso acontece, não existe mais casamento. Então, não existe mais, já acabou. Foi anulado. Até porque não existe nenhum tipo de vestígio de arrependimento da outra pessoa. E o casamento é o ato. Né? E como o pastor aqui está falando, o casamento é o ato daquela situação. Então, se pelo menos aquela mulher tivesse feito isso uma única vez e ela tivesse mostrado para ele, olha, eu realmente estou arrependida, não sei o que, vamos restaurar e tal. Mas pelo que parece, não existe arrependimento, porque faz uma vez, faz duas, faz três, e ela ainda fica mandando ele embora, né? Então, tipo assim, é uma coisa que ele está sofrendo porque ele quer. Aí vem família fala, vem pastor fala, vem amigo fala, e aí a pessoa começa a ficar com raiva agora de quem adverte, né? E eu fico pensando, no caso de Sansão, olha que situação difícil que ele viveu. Ele ficou ali, algo que era sagrado, para quem os irmãos que não conhecem, ele era nazireu, então a cabeça dele não podia ser raspada, e era por isso que ele tinha aquele cabelo comprido, que ele tinha 7 tranças, e Deus se manifestava através da vida dele com força. Então ele tinha força, e ele tinha a missão dele era aniquilar os filisteus. E era essa a história de Sansão, só que em vez dele ir lá para cumprir esse propósito, ele acabou se pervertendo com Dalila, que era daquele povo. E aí ele vai e ela começa primeiro ela seduz, depois ela começa a manipular, ela começa a instigar, e ela começa a dizer, me diz qual o segredo da tua força? Aí ele, se amarrar minha trança. Não, se fizer isso. E por várias vezes ela volta, e ela vai e coloca ele no colo dela, para você ver como é uma coisa maligna, né? Uma pessoa completamente fria, e que ela estava ligada aos homens filisteus e não a Sansão, porque estava tudo em acordo, porque ela receberia uma quantia para entregar a Sansão. Então ela vai, faz cafuné nele até que ele adormece, e aí, antes de dormir, né, ele vai e revela de tanto que ela perturba, e ele vai e diz, o segredo da minha força é que eu sou nazireu desde o meu nascimento, minha cabeça nunca viu navalha, e o Espírito do Senhor se apodera de mim, e eu fico com essa força e eu destruo tudo. Aí ela vai, recebe o dinheiro, e ela coloca ele no colo, alisa a cabeça dele, ele pega no sono, ela corta as tranças dele, e aí vem os filisteus, e quando ele acha assim, eu vou me livrar como das outras vezes, ele vê que está amarrado, e aí ele tenta se soltar, não consegue, e aí os filisteus pegam ele e vazam os 2 olhos dele, e levam ele para um moinho, para ele ficar empurrando um moinho e servindo de chacota para o povo.
E todo mundo ali fica rindo dele naquela situação. E assim é com todo homem. Porque ele, por um momento, ele tinha força. Interessante que a palavra diz, não entrega a tua força. E ele entregou literalmente a força. Era assim que Deus se manifestava através dele. Tem pessoas que Deus se manifesta com dom de cura, com dom de libertação. Na vida de Sansão, Deus se manifestava com a força, né? E ele literalmente deitou a cabeça no colo de Satanás. E Satanás arrancou o cabelo dele. E quantas vezes acontece isso com a gente, com esse irmão, por exemplo? Ele deita a cabeça num colo que vai arrancar dele a força. Já perdeu tudo, já não tem mais roupa, já não tem mais moral, ninguém mais leva ele a sério. E aí, todo mundo, provavelmente, fora, né, quando está longe dele, ficam até rindo dele. E aí acontece o que aconteceu com Sansão, fica com os olhos vazados, não vê mais nada. E a pessoa, quando ela está sem visão, aí é de mal a pior, né? Então, se a gente for olhar aqui na Bíblia, existem vários casos. A gente vê o caso de Sansão e Dalila, a gente vê o caso de Jezabel e Acabe. Se a gente for aqui procurar, a gente ainda acha mais casos. Mas eu trago para o cotidiano da gente, de pessoas que eu já vi, que elas não conseguem se separar. Ainda que elas estando dentro de casa, seja somente para perturbar ele e ela, os filhos, se autodestruir. Os pais também não concordam, pai e mãe não gostam, não concordam. Fica uma coisa terrível, mas no final fica assim, mas é porque é promessa, é aliança. Que aliança? A aliança já foi quebrada. Então não tem mais. Eu digo para o irmão que é o seguinte, irmão, que o mais importante que você tem é a sua vida e a sua salvação. Isso é o mais importante. Só que eu vejo, sabe o quê? Que muitas pessoas, elas entregam a sua vida, a sua energia, o seu tempo, o seu tudo, por alguém, mas elas não conseguem passar 2 minutos orando. Elas não conseguem fazer um jejum de 5 horas seguidas. Porque isso é idolatria. Porque, na verdade, é aquilo que ela quer, né? Porque a Bíblia fala que a gente é tentado pela nossa própria cobiça. Já imaginou se toda essa energia empregada desse irmão fosse para buscar algo espiritual, o quanto que ele seria usado? Eu acho que ele passaria Paulo. Então, acontece isso, né? Às vezes você diz assim, irmão, vamos fazer um jejum aqui para se aproximar de Deus, para se santificar. Não, mas porque quando eu não tomo café, eu fico com dor de cabeça. Mas se fosse um jejum de 7 dias para essa mulher voltar, ficava. Nem água tomava, né? Então, Deus, ele sabe, Deus, ele conhece o coração da gente e ele conhece quando a gente realmente quer algo com ele ou quando a gente não quer. E Deus sabe. E muitas vezes acontece isso. Várias pessoas, até tem a ver com o que o pastor falou aqui no início, que tem a ver com isso, que muitas pessoas elas vêm, mas a gente, quando fala alguma coisa a respeito de algo espiritual, elas não demonstram qualquer tipo de interesse. Mas quando é para algo que elas querem, elas enfrentam, ainda que elas tenham que passar por vergonha, por destruição, por chacota, seja lá pelo que for. E elas não escutam ninguém. Então, para o irmão, eu digo, irmão, veja o exemplo de Sansão. Você vai ler lá em Juízes, você pode se aprofundar mais, ler lá melhor. E você vai ver, ele entregou a força dele para uma mulher. E o fim dele foi trágico. Tudo bem que ele, no final, ele conseguiu matar os filisteus, mas o fim dele poderia ter sido outro. E assim acontece com muitos homens. Eu já vi muitos homens. Eu já vi até um caso de um homem que ele tinha uma empresa e ele estava muito bem financeiramente. E aí uma mulher se aproximou dele e começou a manipular ele ao ponto de que ela estava subtraindo valores dele e ele não estava percebendo porque ele confiava nela. E quando ela conseguiu juntar uma boa quantia, ela foi e abriu uma empresa com um amante e acabou que ele ficou tão transtornado, tão destruído psicologicamente que ele perdeu. E ele ficou como se fosse um mendigo e ela agora ficou como uma empresária, né? Então, realmente, isso acontece. Você vê algumas situações assim, novela, em filme, alguma coisa, você pensa, meu Deus, isso nunca vai acontecer. Mas isso acontece, né? Então, para o irmão, eu deixo o exemplo de Sansão, deixo o exemplo de Acabe, não como assim para fazer igual, mas um anti-exemplo para que não siga. Amém, missionária. Extraordinária explanação da situação. E como eu falei sobre cativeiro emocional, né, que isso era um cativeiro, exemplifiquei biblicamente, eu quero falar os elementos desse cativeiro que prendem a pessoa dessa maneira, né? Porque alguém que vê de fora fala, por que essa pessoa não sai, não faz isso, não deixa? Mas é porque a pessoa está aprisionada, está cativa. E quais os elementos que prendem a pessoa nisso? O primeiro é o sexo. As pessoas que se envolvem sexualmente,
é muito mais do que um ato de mera conjunção carnal. Ali existe um ato espiritual. Eu observo, já observei, até dentro da igreja mesmo, onde eu pastoreio, vejo alguns irmãos ou irmãs casadas com um cônjuge abominável. Eu digo, como é que essa irmã está casada com esse homem? É como se fosse Abigail e Nabal. Talvez você não lê a Bíblia, você não sabe. Mas Abigail era uma mulher temente a Deus, que depois ela veio a se tornar esposa de Davi. E ela era casada com Nabal, que era um louco. E a pessoa diz, como é que uma mulher tão prudente e sábia casou com esse homem, né? E às vezes tem irmã que eu olho na igreja assim e digo, meu Deus, como é que essa irmã casou com esse cara? O cara é um ímpio, o cara, ele não gosta dela, ele trai ela, ele maltrata ela, mas ela não consegue deixar ele. Da mesma forma, vejo homens que são feitos de escravo por mulheres. E como é que o cara casou com essa mulher? Ela não é bonita, ela é feia. Ela é mal educada, ela maltrata ele. Ela não faz nada, é preguiçosa, suga ele. Como é que ele não consegue deixar? Aí quando eu converso com as pessoas, eu vejo que é pelo sexo. Eu conversei tanto com homem quanto com mulher. E quando essa pessoa avalia a situação do seu cônjuge, vê o quanto que o cônjuge faz mal, mas não o consegue deixar porque estão presos pelo sexo. E as pessoas pensam que o sexo é mera conjunção carnal, mas não é espiritual. Então existe um vínculo espiritual que prende a pessoa nisso. Então você tem um casamento que você só sofre, você não cresce, é literalmente sua vida está amarrada à vida de outra pessoa que não vai para canto nenhum. Você fez uma aliança, você casou, mas aquela pessoa não quer buscar a Deus, aquela pessoa não quer crescer espiritualmente, aquele teu cônjuge não quer nada com o Senhor, sabe? Aquela pessoa não quer nada financeiramente, materialmente, não quer crescer na vida. E te trata mal, te trai, mas você não deixa, é como se fosse um pacto. Vamos ficar sentados na lama até o fim da vida. Por exemplo, olha assim, eu estou aqui com a missionária, eu e ela, a gente vem aqui pregar junto. Ou seja, o que vocês escutam da minha parte abençoa a vida de vocês, o que vocês escutam da parte dela abençoa ela. Então a gente vem junto para um crescimento espiritual, para o ministério a gente vai junto, mesmo tendo todos os conflitos que a gente enfrenta. Mas os nossos conflitos nos amadurecem, nos faz crescer e faz a gente ter uma relação mais sólida, né? Mas tem gente que não enfrenta conflito. A relação já é o próprio conflito, então não está enfrentando conflito. Já imaginou eu querendo buscar, querendo pregar na rádio, querendo fazer obra missionária, querendo ver a vida das pessoas no Instagram? Aí não tinha como, eu seria um obreiro cotó, sem a perna, sem o braço, porque a minha esposa não estaria comigo, né? Mas ela está comigo. Já imaginou, eu quero abrir uma empresa, eu quero trabalhar, e ela não quer trabalhar, ela quer viver do auxílio do governo. Não, o governo vai me dar, o papai dos pobres vai me dar e eu quero. Já pensou? Não, eu digo, olha, meu projeto financeiro é esse, eu tô com essa ideia. Ela, não, então tá bom, então eu abri uma empresa, ela foi abrir outra, do mesmo segmento, pra gente fazer junto, pra gente tentar junto, pra gente lutar junto, pra crescer junto. Mas tem pessoas que eu vejo de como é que essa pessoa não larga um cônjuge que só bota ela para trás. E é como a missionária falou aqui, a única coisa que a pessoa quer obedecer da Bíblia, olha pastor, eu não deixo porque Jesus disse que até o fim eu fizer, então você só obedece essa parte da Bíblia, né? Mas mentir, você mente, você engana, você xinga, você faz tudo, mas só essa parte que você guarda. Você não evangeliza, você não ora, só a parte do casamento. Você está usando a Bíblia para ficar nisso aí. Por quê? Está preso pelo sexo. Eu falo isso com muita propriedade, vou dar até o testemunho de um irmão aqui, preservando, logicamente, a identidade dele, estava na igreja, e ele conheceu a mulher dele lá e tal, quando era adolescente ainda, num grupo de jovens, e ele sempre foi muito aceleradinho, não esperou o tempo, aí fornicou com ela. Aí papo, engravidou. Aí o pessoal tem que casar, ele falou, não vou casar, foi um erro e tal, conversou com o pastor, pediu ao pastor para o pastor liberar ele de não casar com ela. Aí ele não casou com ela. E ela ficou com muito ódio e ele foi tentando servir a Deus. Mas toda hora ele tem uma recaída. E lá na casa dela, escondido, olha só que papel. Ele não quis casar com ela. Beleza, o pastor liberou, todo mundo liberou. Tá bom, então cada um segue seu caminho. Você cumpre sua responsabilidade de pai, mas toda hora ele ia lá e caía com ela. Aí ela começou a expor para todo mundo, para a família, para a igreja, que ele estava lá. Aí ele tomou abuso e disse, vou me afastar de vez. Aí deixou ela. Foi embora, seguiu o caminho dele com o Senhor. Aí quando soube que ela estava se relacionando com outro homem, aí ele voltou depressa e eu perguntei, por que você fez isso? Você não estava liberto? Ele fez, não sei o que é que me deu não, mas veio na minha cabeça assim, eu imaginei ela tendo um ato com outro homem
e veio um negócio na minha cabeça e eu fiquei agoniado, fiquei angustiado. Eu falei, não pode, ela não pode fazer isso com outro homem. Eu vou ter, só comigo. Por quê? Porque eles estão presos por isso. Então, esse é um dos elementos do cativeiro espiritual, cativeiro emocional, sentimental, o sexo. Então, para você que gosta de sair tendo vários parceiros, tanto mulher quanto homem, que acha que você não vai ficar preso a ninguém, você está destruindo a sua alma fazendo isso. Talvez você não perceba a destruição, porque como você malha, vai para uma academia, seu corpo está bem. Aí você fala, puxa, eu tenho várias pessoas, eu faço isso com várias pessoas, mas estou bem. Você está bem no corpo, mas sua alma está destruída por dentro. Sua alma está destruída. Por isso que a gente vê pessoas que têm muita beleza física, às vezes até tem dinheiro, é bem sucedido, mas está tomando remédio controlado para não se matar. Porque é uma pessoa que saiu com várias pessoas. A relação íntima, ela ficou para o casamento. Para você casar diante de Deus e da igreja como testemunha. E isso diante de Deus é bênção, é louvável. Aí você vai ter uma mente saudável, uma família saudável, vai ser equilibrado. Mas se você viver assim, não vai ter equilíbrio. Por isso que você não consegue deixar ela. O primeiro elemento que ele prende é esse. Por isso que você aceita ser humilhado. Você aceita mesmo ver o vídeo. Você viu o vídeo, mais de um. Você viu a cena. Mas isso não faz você deixar ela. Eu aceito passar por isso porque eu preciso ter relações com ela. Eu aceito apanhar. Eu aceito ela me rasgar com unha, me cuspir. Eu aceito, mas é porque eu preciso ter relação com ela. Eu aceito ela queimar minha roupa na frente da minha casa. Os vizinhos vendo, ser humilhado e ela xingando. Porque eu preciso ter relação com ela. Essa é uma das principais prisões emocionais. Eu estava até falando com um jovem na igreja esses dias. Eu disse, olha filho, não te deita com nenhuma jovem, não te deita com nenhuma mulher. Enquanto você está servindo a Deus, está só no ponto da tentação, corre, vai jejuar, vai orar. Mas se você entregar sua força às mulheres, se deitando com ela, ela vai te prender. Na primeira relação você já fica preso emocionalmente. Aí filho, você não vai querer me ouvir, você vai fugir de mim, você vai se esconder. Quando me vê, você corre, vai fugir de irmão. E como a missionária falou, vai ter raiva de pastor, de líder. Entendeu? Então o primeiro elemento que prende é esse. O segundo elemento que prende é a bruxaria. Bruxaria. Todo mundo hoje gosta muito de uma bruxariazinha. Entendeu? O povo adora um trabalhinho de amarração, de amarrar o outro, de prender o outro. E você pode estar sendo vítima de bruxaria e ela está mandando você ir embora, mas ela pode ter feito um trabalho para você ir embora, um exemplo. Só que esses trabalhos, não existe um cardápio de regra para ele. Ela faz um trabalho para você ir embora, você fica mais fissurado ainda para destruir. Porque quem está por trás dos trabalhos é Satanás. E aí Satanás vai para destruição. E não importa se é você ir embora tirando sua vida ou você vindo e tirando a dela. Porque acontece isso também. Eu já ouvi casos, você pode ver aí no YouTube. Se não for comigo, não é com ninguém. Vai lá, pum, finaliza a vida dela e se finaliza depois. Então, 2 elementos que prendem a pessoa no cativeiro emocional. E outro elemento, missionário, que por mais estranho que pareça, que prende a pessoa no cativeiro emocional, sabe qual é? Essa falsa fé evangélica. Que a pessoa fica naquele negócio, Deus está trabalhando, Deus vai trazer a pessoa de volta, Deus vai fazer, porque Deus quer. E a pessoa começa a usar a Bíblia como uma espécie de amuleto para justificar isso e ficar nisso. Por isso que a gente vê várias pessoas que passam por tudo, mas fica, não, Deus está trabalhando, Deus me fez promessa. E aí é bem verdade que você vai encontrar vários falsos profetas dizendo, olha que eu estou trabalhando, olha que a pessoa vai voltar. Eu até falei semana passada, se não me engano, de uma irmã da igreja que falou da mãe dela, que perdeu mais de 10, 15, 12 anos da sua vida esperando nas profecias que o ex-marido dela ia voltar. Nunca voltou. E ela ficou incrédula, amargurada e fria para a fé. Então, essas igrejas hoje, tem muita igreja que Deus nunca mandou abrir, tem muito homem que diz que é pastor, que não foi chamado por Deus para pastorear, tem muita gente que diz que é profeta, que não profetiza nada. Tá ali dentro e chega uma pessoa como você e começa com essa fé falsa. Olha, Deus trabalhando, olha, Deus está nisso. Acontece tanta coisa que eu escuto o povo falar comigo. O povo, olha, pastor, será que Deus não está trabalhando nisso? Será que Deus não está trabalhando naquilo? O cara foi lá, ele pegou, ele roubou a mulher, escuta só, ele roubou a mulher, tirou o dinheiro da mulher, deixou a mulher sem o dinheiro de pagar suas contas, foi gastar com a amante, e aí ele foi preso. Aí quando ele foi preso, a ideia da mulher, Deus está trabalhando para trazer ele de volta, eu vou arrumar dinheiro para pagar a fiança dele.
Aí foi lá, pagou a fiança dele, soltou ele, porque ela acreditava em quê? Que era a promessa, era agora que ia dar tudo certo. Era agora. Ela chega, foi pra cadeia feliz, arrumou dinheiro emprestado, ele foi lá, soltou o cara. Quando soltou ele, pra onde é que ele foi? Direto pra amante. Por quê? Porque tá presa. Entendeu? Existe esse elemento que aprisiona. Essa fé, que é uma fé tão louca, que é assim, é amanhã, às 3 horas vai acontecer o milagre. Aí você espera nada. Não foi não, tava errada a data. É semana que vem. E aí você vai passando anos da sua vida nessa falsa esperança, nesse falso Deus, nesse falso Jesus que vai fazer isso. E você não consegue tomar uma atitude coerente, razoável, bíblica para mudar a sua vida, para seguir sua vida. E aí, de tanta pessoa ficar submetida a essa pressão, desses grilhões espirituais, a pressão é muito grande, a pessoa vai e faz o que você quer fazer, tirar a vida, porque está em total desequilíbrio, em total desarranjo mental. E aí você vai e se propõe a destruir a sua vida por conta disso daí, ou se propõe a destruir a vida da pessoa, ou ambos se destruírem, né? Então existem esses elementos, e esses elementos aí só são quebrados na vida da pessoa por meio das ferramentas e das armas que a palavra nos entrega. Não é psicólogo que vai quebrar isso, não é terapeuta, não é remédio, só armas espirituais. E no terceiro ponto eu vou abordar quais são essas armas e o que você deve fazer, se de fato você quiser se libertar, e não só você, como as pessoas também que estão nos acompanhando e vão nos ouvir aí, que estão nos ouvindo pelo site, pela rádio e pelo RBT+. Amém. Mais uma situação aqui bíblica que eu vou trazer para os irmãos poderem entender melhor a força desse tipo de relacionamento que traz. No livro de Mateus, capítulo 6, diz assim: Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: Esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres. Era essa a visão que ele tinha de João Batista, né? Pois Herodes tinha mandado prender a João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, a esposa de seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: Pela lei você é proibido de se relacionar com Herodias, pois ela é sua cunhada. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João Batista era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou muito, e prometeu à moça: Juro que te darei tudo o que você me pedir. Segundo o conselho de sua mãe, ela pediu o seguinte: Eu quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. O rei Herodes ficou muito triste, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortasse a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo de João Batista e o sepultaram. Até aqui. Eu não sei se os irmãos entenderam, mas Herodes, ele era o governante da Galileia no momento, naquele período. E Herodes tinha um irmão chamado Filipe, que era casado com Herodias. Só que Herodias estava se relacionando, aí vem o que o pastor falou aqui a respeito da relação íntima, né? Ela estava se relacionando com Herodes. E a gente sabe que na relação íntima existe esse laço de alma. E houve esse laço de alma entre um governante, entre um governante e a cunhada. E existiu esse laço de alma, e aí João Batista foi lá, assim como qualquer outro profeta, e falou: olha, segundo a lei, isso que você está fazendo é errado, porque ela é sua cunhada, ela é mulher de seu irmão Filipe, e você está fazendo errado. E aí Herodias ficou revoltado e mandou prender ele. A Bíblia fala, eu li aqui na linguagem de hoje para que ficasse mais claro, mas em outra tradução diz que ela ficou com ódio. Ela ficou com ódio dele, e mandou amarrar ele e prender ele no cárcere. E aí ela ficava revoltada por isso, porque ela queria manter o relacionamento com Herodes, que era o governante, e existia esse laço de alma. Só que Herodes, ele não queria fazer mal a João Batista, porque todo mundo gostava de João Batista, porque sabia que ele era profeta. Mas aí ele ficou entre o povo e entre essa mulher que o instigava, entre essa mulher que existia um laço de alma. E aconteceu que foi ter uma festa, e ela usou agora outra mulher, ela usou a própria filha, que provavelmente estava mais bonita, mais novinha, e disse assim: vai lá e dança da forma mais sensual que você puder. E ela vestiu uma roupa de prostituta e começou a dançar ali, de uma forma que encantou
o Herodes. E aí Herodes ficou tão abestalhado, tão encantado, que disse: eu me agradei tanto, agora me fale, o que é que tu queres que eu te darei? Herodias já sabia, eu acredito até que isso foi uma feitiçaria, alguma coisa que ela fez, aquilo foi um feitiço. Ela disse assim: se a minha filha fizer isso, o que ele vai dizer é o seguinte: o que é que tu queres? Como era que ela sabia disso? Foi um encantamento. E aí ele diz: o que é que você quer? Aí ela: não quero nada demais não, só quero a cabeça de João Batista, somente. E aí ele não queria que isso acontecesse. Por quê? Porque ele sabia que o povo poderia se revoltar. Porque João Batista era um profeta. E aí agora ele ficou numa situação difícil. E eu fico perguntando aos irmãos agora: e agora, se fosse com vocês? Mas aí ele já estava numa situação que é muito mais difícil voltar. Porque é como... existe aquela ilustração, né? Enquanto você está no começo do mar, você consegue voltar para a praia. Mas quanto mais fundo você vai, mais difícil é de retornar para a areia, né? Então ele já estava ali completamente enlaçado. Agora não era mais só a cunhada. Agora era a cunhada e era a filha dessa mulher, né? Então ele estava completamente envolvido, completamente enlaçado e completamente naquele laço de alma e nessa conjunção carnal e horrível que ele tinha se encontrado, fora esse encantamento, esse feitiço e esse complô espiritual, e como o pastor está falando aqui, e tudo nessa energia do sexo, tanto o sexo que ele mantinha com a cunhada, como também o que ele ficou encantado ao ver a menina dançando sensual para ele. Então agora ele ficou: e agora? Eu mato um profeta, eu pego briga com o povo, ou eu vou agradar agora 2 mulheres? E aí ele fez isso. Ele preferiu matar o profeta. Porque a energia que estava ali sobre ele, da sensualidade, falou muito mais alto. E aí ele mandou cortar a cabeça de João Batista, e a filha de Herodias veio, deu para Herodias a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí eu fico me perguntando, quantas vezes a palavra do Senhor fala o seguinte, que o leito conjugal ele tem que ser sem mácula. Só que aí você vê que quando o diabo, ele sempre pega aquilo que Deus criou para distorcer. Deus cria o matrimônio, Deus cria o casamento, Deus cria tudo. Aí o diabo vem e distorce. Aí quando o diabo distorce, aí começa a dar tudo errado. Muitas vezes você que é jovem pode pensar assim: meu Deus, que coisa chata. Lá na igreja o pastor sempre diz: olha, fique se preservando até o casamento e tal. Isso é uma preservação. Deus está lhe preservando de você entrar num cativeiro de loucura, de suicídio, de matar quem não precisaria ser morto, de derramar sangue inocente. E aí a pessoa vai, se relaciona com uma, se relaciona com outra, com outra. E quando está num casamento, não consegue ter uma mente limpa, não consegue ser fiel, não consegue viver em paz, sempre está perturbado. Eu já vi até algumas mulheres me falando assim, que quando elas estavam no culto, elas não conseguiam se concentrar na palavra, porque enquanto estavam no culto, a mente delas ficava vindo cenas e coisas erradas que elas tinham feito. Então você imagina o quanto que você pode ser preservado se você cumprir um simples mandamento do Senhor. Espere até o casamento, faça só com uma pessoa. E a pessoa às vezes acha: que saco ter que fazer isso. Isso Deus está lhe preservando. Os seus líderes que falam isso estão lhe preservando, né? Só que hoje em dia eu acho que nem se fala mais tanto sobre isso. Mas é só ir para a Bíblia que você vai encontrar essas palavras de vida eterna. E aí ele foi, e por causa de uma moça dançando e por causa de uma mulher que ele estava se relacionando, ele preferiu derramar sangue inocente. E o sangue inocente derramado é algo muito terrível, porque o primeiro sangue inocente que foi derramado foi o de Abel. E o próprio Deus foi lá em Caim. O próprio Deus foi resolver. Então, isso é muito sério. É mais sério do que o que a gente pensa. É por isso que existe pessoas que chegam ao ponto de matar outro. Teve até um caso que passou no jornal, que uma moça falou assim para o rapaz que estava se relacionando: para você provar que me ama, mate fulano. E ele foi lá e matou, e passou no jornal isso, né? Então, assim como o pastor já citou aqui, já foi citado, que quando a gente está nesse laço de alma, a gente faz loucuras. Pode matar, e muitas vezes pode se matar, né? Então fica aqui mais esse exemplo bíblico para o irmão. Amém, é verdade, missionário. Essa energia, né? A energia sexual, ela trabalhada dessa maneira aí aprisiona muitas pessoas, né? Tem muita gente presa nisso. Já ouvi também de muitos homens que não conseguiam se concentrar, ler a Bíblia, não tá no culto porque a mente está poluída
Já ouvi mulheres também falando, pastor, não consigo estar no culto porque vem pensamentos errados com as pessoas que estão na frente, com o pastor, com mulher, com homem. E quem passa por isso sabe, né? Porque você se envolver nessas coisas aí. Mas há libertação para isso. E é justamente sobre esse ponto que eu quero falar aqui para o irmão, que é o terceiro ponto. Falei desses elementos que prendem. E o que você precisa é tomar uma atitude, senão você vai, de fato, destruir a sua alma. É o que você vai fazer. E o diabo, para não perder a viagem, pode fazer com que você destrua a alma dessa mulher, né? Mas o que você precisa fazer aqui é tomar uma atitude racional, bíblica e firme, né? Onde a primeira dela você precisa de oração. Você precisa no seu local, não tem como você pedir oração a mim, porque você está em outro estado, então não teria como eu orar pela sua vida, impor a mão sobre você. Mas você precisa de oração, você precisa procurar uma igreja na sua cidade aí, que eu sei que tem, uma igreja que expulse demônio. Quando a pessoa está possuída por espírito, dificilmente ela vai ter clareza de qualquer coisa. Então talvez você nem possa estar compreendendo tudo que a gente está falando aqui. Mas eu tenho certeza que se você for numa igreja que expulsa demônio, e um pastor cheio de autoridade orar e expulsar isso de você, depois que você voltar para casa e que você der play nisso aqui, que vai estar no YouTube, você vai ter outro entendimento. Você vai entender de outra forma. Porque quando o diabo ele possui o corpo de uma pessoa e toma consciência de uma pessoa, a percepção da realidade da pessoa é completamente alterada. Por isso que gente endemoniada só causa problema dentro de igreja. E, inclusive você está causando problema na sua igreja. Porque se você permite que essa mulher faça isso com você na porta da igreja, você está escandalizando o evangelho. Entendeu? Se fosse aqui na porta da igreja, eu acho que você já tinha se libertado se fosse aqui na porta da igreja. Então, você precisa de um local que tem isso. E eu sei que na sua igreja tem igreja que expulsa demônio. Eu conheço uma denominação, tem seus pontos positivos e negativos, mas demônios eles expulsam. E você precisa fazer isso. Porque se você ficar nessa coisa aí, e você tentar seus métodos tradicionais, os métodos naturais para resolver isso, não vai resolver. Eu tenho certeza absoluta como você está possuído. Então você precisa ir na igreja. Você vai chegar lá e provar o culto mais pesado que tiver de libertação, de oração. Não é teologia que vai lhe libertar. Você pode ler sobre o calvinismo, sobre o arminianismo, sobre essa baboseira teológica que essas pessoas debatem. Lê todos esses livros, você não vai se libertar. Se isso libertasse, a pregação de Paulo seria diferente. Paulo disse em Coríntios: a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Consiste em demonstração do Espírito e de poder. Essa era a pregação de Paulo. E você observa que na igreja, na internet, nos locais aí, tem muitos pastores que se dizem teólogos, falam até bonito. Mas palavra bonita, teologia não vai te libertar. Então você precisa de uma igreja que manifeste o poder de Deus. E nesse caso específico, o poder para subjugar demônio. Você vai lá, vai para o culto, você vai ver. Quando você começar a orar, filho, a vista vai escurecer, apagou, você vai levantar bom. Porque vão tirar isso aí de você. Aí o segundo ponto, depois que terá isso, vai embora dessa casa. Ainda que a casa seja sua, por um tempo, até que tudo se resolva judicialmente. Saia dessa casa, siga o seu caminho, saia, vá embora, procure outro local, fique distante, troque de chip. Essas são as medidas para que você possa fazer o segundo ponto, que é começar a caminhar. Aí você procura uma igreja, onde tem irmãos ali que você possa contar a sua situação para a sua liderança, receber esse apoio, para que agora você possa se firmar, entendeu? E aí depois você vai resolver essa questão judicialmente, porque de boca não vai resolver, vai ter briga. E fique distante, entendeu? Esses são os pontos. Eu estou falando isso porque esse foi o remédio que eu dei para pessoas que viviam assim e conseguiram se libertar, entendeu? Então, se você não tomar essas medidas, você não vai conseguir. Você vai acabar fazendo o que você disse, dar cabo da sua vida. E aí acabou. Se você fizer isso, acabou. Você precisa de libertação, você precisa de oração, precisa expulsar o que está na sua vida. Esses elementos que lhe aprisionam têm que ser quebrados. O sexo, se tiver bruxaria, sair dessa religiosidade tola que um dia vai tudo se restaurar. Eu não estou dizendo que não vai, mas se um dia se restaurar, esse não é o caminho. Mas hoje você precisa pensar na sua própria vida, na sua própria alma. E o primeiro ponto é expulsar o que está em você, e o segundo ponto é procurar um lugar sério para congregar. Mas nisso, troque o chip, corte contato, apague rede social, suma da vida dessa pessoa.
Porque se você tiver qualquer vínculo, você vai ter uma recaída. E sempre que a pessoa tem uma recaída, é pior. Sempre que a pessoa recai, é pior. Sempre que a pessoa recai, piora. Você foi lá na igreja, aí o pastor orou, expulsou, você está se sentindo leve, está se sentindo aliviado. Aí você foi em casa, deu play de novo aqui, no Socorro Vem do Alto, ouviu, entendeu tudo. Beleza. Aí você está totalmente distante. Aí você não troca o chip, ela vai e liga para você. Do nada você vai ver. Ela antes mandava você embora. Se você fizer o que eu estou dizendo, ela vai te chamar de volta. Aí você vai lá e cai. Aí quando você cai, você fica pior. Porque o diabo tem interesse em manter vocês dois presos um ao outro. Um atacando o outro, um fazendo o outro sofrer. Até que vocês dois se destruam completamente. Então, depois desse primeiro ponto, que é receber uma oração mesmo pesada para expulsar o que está aí, você tem que trocar o chip, você tem que apagar as redes sociais, você tem que sumir da vida dessa pessoa. Porque como é que você vai se libertar de uma coisa que te vicia, que te prendeu, se você vai ficar vendo aquilo todo dia? E principalmente se você for voltar para casa e tentar morar com ela. Sai daí, procura outro local. Eu vou dizer uma coisa, dormir debaixo da ponte é melhor do que estar num local desse. Dormir debaixo de uma ponte, dormir numa praça, dormir dentro de um carro, num posto de gasolina é melhor do que estar num local desse. Sai daí, vá para a igreja, receba oração, sai desse local, troca o chip, apaga a rede social, perca o contato completamente, entendeu? E procura uma igreja séria, ainda tem, são poucas, mas tem, para congregar, onde você tem um pastor que você possa abordar essa situação, contar a sua liderança, lhe apoiar com oração, e aí quando você se firmar, vai resolver tudo judicialmente. Se tiver que repartir bem, reparte. Se tiver que perder, você perde, mas depois Deus vai te dar mais. Mas é melhor perder e você ter sua alma preservada do que você tentar segurar qualquer coisa que seja e você ir para o inferno. Então, é isso que eu tenho para falar aqui nesse terceiro ponto, para que você possa tomar essa atitude e para que você possa sair, porque não tem outro remédio para isso. Às vezes a pessoa envia uma pergunta dessa, né, e a pessoa está tão cego que espera, o pastor vai fazer uma oração, vai dizer como é que ela vai voltar para mim, ele vai falar o jeito que eu posso reconquistá-la. Não, o que eu falo é isso aqui. Eu abordei o ponto 1, falei que você é um cativeiro emocional, sentimental, você está preso. Falei o ponto 2, dos elementos que te prendem. E agora eu falei o ponto 3, como sair disso. Está muito claro, até uma criança entende essa aula. Fora os exemplos bíblicos aqui que a missionária apontou várias situações de pessoas que cavaram covas de destruição para a sua vida por conta disso, entendeu? Então, eu abordo esse ponto aqui, esse terceiro ponto aqui, como se libertar. E isso não é só para você, para muita gente, porque como eu estou recebendo muitas questões sobre isso, para todas as pessoas que estão me enviando, o remédio é o mesmo. É o mesmo remédio para todas as pessoas. Não existe uma diferença, né, dentro dessa questão, quando chega ao ponto da pessoa falar, se essa pessoa não ficar comigo, eu me executo. Não tenho o que eu posso dizer para você. Porque eu entendo que é uma situação de cativeiro emocional, sentimental, onde a pessoa está completamente amarrada por elementos espirituais, os quais eu citei aqui. Então eu não posso dizer, ela vai voltar. É uma doença isso. Se você voltar, é mais adoecedor do que deixar. Deixar é o remédio. Entendeu? Então tome essas medidas se você de fato quer. Seja um homem, se valorize, ame a sua própria vida, a sua alma. Tome uma posição séria na sua vida. Que eu tenho certeza que se você empregar, como a missionária falou, sua força em fazer isso que o homem de Deus está lhe ensinando, você ainda vai provar dias felizes na sua vida. Então esse é o terceiro ponto. A missionária vai fazer suas últimas considerações aqui. E em seguida aqui eu vou deixar tocando louvor para fazer um intervalo. Depois a gente vem com os profetas da última hora. Amém. As considerações que eu faço aqui é só o seguinte, que não apenas para o irmão, seja homem ou seja mulher, o que importa é que a gente use nossa energia, nossa força para que a gente procure conhecer ao Senhor, porque a Bíblia diz o seguinte, conhecerei e prosseguirei em conhecer, né? E assim a gente vai ser bem sucedido. Tanto numa vida de relacionamento de marido e mulher, ou com os filhos, ou dentro da igreja. E assim a gente vai ser bem sucedido, né? Eu acredito que já foi tudo bem claro aqui. E eu sei também que os irmãos vão deixar mais coisas ainda no RBT Plus, ali nos comentários, que vai agregar e acrescentar. E eu ainda vou ver o testemunho desse irmão, em nome de Jesus. Amém, é isso aí. Você que está inscrito lá no nosso canal, no RBT Plus, comente lá, conte seu testemunho pessoal, a sua experiência, deixe o seu conselho lá. Tira um tempinho, 1-2 minutos da tua vida. Você não vai estar perdendo tempo inutilmente, mas você vai estar agregando na vida de alguém que está angustiado, precisando de uma solução. O RBT Plus é o nosso canal do YouTube, onde você pode escrever no buscador RBT Plus
E a primeira opção que aparecer aí, você se inscreve, tá? No nosso canal. E tem outros tantos programas que você pode interagir, curtir, compartilhar. E eu peço a vocês que escutam, por favor, gente, deixa o like aí para que o programa seja enviado para mais pessoas no Brasil todo, tá certo? E para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada. Esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto, onde a gente responde as questões dos nossos ouvintes aqui, né? As pessoas enviam questões, nesses 7 anos aqui quase, foram mais de 350 quadros Socorro Vem do Alto, vários conselhos, ensinamentos bíblicos. É um quadro doutrinário, você pode enviar a sua questão falando com a gente pelo WhatsApp do programa. Você escreve sua questão, não se preocupe, não vamos colocar o teu nome no ar, não vamos revelar a sua identidade, a gente tem muita descrição ao fazer isso, tá bom? Então você pode enviar a sua questão pelo WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. 83, que é o DDD da Paraíba, 839-9105-6834. Você envia a sua questão escrita, tenta resumir o máximo possível. A gente, quando é um homem falando, a gente põe uma locução masculina, como foi hoje, e quando é uma mulher, a gente põe uma locução feminina. E aí a gente responde aqui, e é bom que você envie, porque às vezes o teu problema é o de várias pessoas, Brasil afora, e aí a gente vai estar respondendo aqui, vai estar ajudando muita gente, tá bom? Então, faça isso aí. Faça o triplo C lá no canal. Curta, comente e compartilhe, entendeu? E também envie sua questão para cá. Vai ser um prazer responder, tá bom? Então você que já enviou, que não foi respondido ainda, envie novamente, que a sua mensagem vai subir de novo e a gente vai poder pegar e colocar aqui no ar, tá bom? Então, pessoal, vou deixar aqui tocando esse louvor. E lembrando que esse número aí que eu deixei aí, o WhatsApp do programa, também é chave Pix. Nosso programa não tem comercial, não tem patrocínio, e ele só está no ar aqui na 100.5 porque os ouvintes ofertam. Então você pode ofertar pelo Pix 839-9105-6834. Você nos ajuda a pagar o nosso horário de rádio e se manter aqui no ar na 100.5. E você que está no YouTube aí, também você pode escanear esse QR Code que está aí no canto da tela e fazer a tua oferta, fazer o teu Pix e abençoar o programa. E você que mora em João Pessoa, na região metropolitana, você pode falar com a gente pelo WhatsApp, que o nosso motoboy vai buscar a oferta na sua casa, tá bom? Então, de maneira nenhuma você vai ficar de fora dessa bênção e vai poder fazer parte dessa grande família que é o programa A Última Chamada, tá bom? Então fica com esse louvor, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, glória a Jesus. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18, diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Essa semana eu fui pegar a Bíblia para ler a palavra e abri nesse texto. E eu fiquei meditando e tentando entender algo. E aí me veio algo assim na mente, eu pensei assim, meu Deus, todas as vezes a gente olha para Jesus, para Deus, como alguém que vai nos resolver problemas, como alguém que vai nos dar, como alguém que vai nos alimentar, como sempre uma solução. Mas nesse momento a palavra fala que Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, ele foi procurar um fruto para se alimentar em uma árvore. E ao chegar nessa árvore, ele viu que ela não tinha nada a não ser folhas. E ele pegou e disse assim, já que não tem nada, que se seque. E ela secou-se imediatamente, porque ela estava ocupando a terra inutilmente, né? E nesse momento eu pensei assim, então da mesma maneira que Jesus, ele vai até uma árvore esperando encontrar algo, ele vem até nós esperando encontrar algo também. E eu comecei a perceber que nós somos como árvores diante de Jesus, que ele planta. E a palavra do Senhor fala lá no Salmo 1, que aquele homem que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto aos rios, e ele dá fruto no tempo certo, porque ele conhece a palavra do Senhor, ele medita de dia e de noite, né? Só que tipo de árvore nós somos? Será que nós somos uma árvore que vai ter algum fruto para oferecer para o próprio Deus, ou vai ter algum fruto para oferecer para alguém,
Ou a gente sempre é aquela árvore que está precisando sugar algo que está no solo de outras. E nunca tem nada a não ser folhas, a não ser a aparência, né? E aí eu fiquei me lembrando que muitas pessoas, até parece um pouco com o que o pastor falou no início, elas sempre estão numa condição de vitimismo, de merecimento, de sofrimento, de que meu marido podia ter feito isso por mim, não fez. Minha mãe, ela foi muito mal comigo. Minha mulher, ela poderia ter feito isso para mim, mas não fez. O irmão da igreja, ele podia ter feito aquilo, mas me negou. O pastor naquele dia, ele não me deu atenção suficiente. Eu falei com a missionária, ela disse que ia me responder, ela nem retornou. E a pessoa, ela fica sempre num campo de vitimismo, ela fica sempre num local assim, aonde eu posso encontrar fruta. Mas se você reparar, Jesus, ele foi procurar uma fruta, só que quanto que ele já tinha dado antes? E aí eu fico pensando, será que se hoje a gente vai dormir, né, quinta-feira, está no final do dia já, e amanhã, sexta-feira, a gente pensar o seguinte: hoje eu vou frutificar para alguém. Hoje, ao invés de eu esperar que o meu marido ele vá frutificar para mim, hoje eu vou me acordar, eu não vou pegar briga com ele, eu não vou arranjar confusão dentro de casa, eu vou preparar um ambiente maravilhoso para que ele queira estar dentro de casa e eu vou dar fruto para ele comer. Ou dizer o seguinte: eu não vou esperar pela minha filha, eu não vou esperar pelo meu filho, hoje eu vou ser fruto na vida de alguém. Ou o marido pode dizer o seguinte: hoje eu vou ser um fruto na vida da minha esposa. Ou você pode dizer o seguinte: hoje eu vou me acordar e vou ser um fruto na vida do meu pastor. Eu vou aqui dobrar meu joelho nessa madrugada, eu vou orar por ele, e quando for pela manhã, eu vou chegar lá e eu vou levar um fruto para a vida dele. Porque você pode pensar assim: como é que eu posso dar um fruto para Jesus comer? Jesus não come fruta. Realmente ele não come, mas ele disse o seguinte, que todas as vezes que a gente faz pelos pequeninos, a gente está fazendo diretamente a ele. Então, se você usa seu recurso, se você usa o seu tempo, se você usa seu conselho, sua palavra, a sua vida para algo que contribua para o reino, você vai estar usando o seu fruto para alimentar o próprio Jesus. Você vai estar dando para Jesus. E muitas vezes a gente é uma árvore seca, uma árvore que ela é áspera, uma árvore que ela só tem amargura, ela só tem rancor. Quando chega perto de você, alguém vai lhe abraçar, ela se fura, porque você é um espinheiro. Porque você repele as pessoas de perto de você. Você nunca tem nada para oferecer, você sempre é algo que está querendo tirar de alguém. E hoje, nessa noite, Deus está chamando os irmãos aqui para frutificar. Aí você pode pensar assim: mas eu não tenho estudo suficiente, eu não conheço bem a palavra. Você pode frutificar de acordo com o que você tem, na vocação que você foi chamado. Porque cada um aqui pode ser bênção. Se você está ouvindo essa palavra, é porque tem bênção para a sua vida. Teve um irmão que eu achei muito interessante, ele vivia na depressão e ele pensava em suicídio constantemente. E ele sempre queria que alguém desse atenção a ele, que ele queria chamar a atenção de alguém, ele queria que alguém fosse lá e prestasse atenção nele, pai, mãe, vó, avô, pastor, igreja, e ele queria. Aí teve um dia que ele encontrou uma pessoa que estava numa situação pior que a dele e ia se matar. Aí ele foi lá e deu uma palavra, aquele irmão não se matou. Quando ele viu que a palavra que ele lançou livrou o irmão do suicídio, ele automaticamente ficou livre do pensamento suicida. Por quê? Porque ele percebeu que ele tinha utilidade, que ele tinha fruto. Porque a coisa mais terrível para um ser humano é quando ele acorda, ele vê o sol nascer, ele vê o sol se pôr, ele vê os anos se passarem e ele vê que ele nunca foi útil na vida de alguém, ele nunca foi bênção na vida de alguém, ele nunca frutificou. E a palavra do Senhor fala que aquele que ganha almas é sábio. A palavra do Senhor fala que a gente tem que buscar fazer amizades e as pessoas não querem ser amigo de ninguém, a palavra do Senhor, o pastor está aqui lembrando, a palavra do Senhor fala que é melhor dar do que receber. Só que a gente fica sempre nessa condição de ser um espinheiro seco, que vai sempre ser áspero com as pessoas e vai sugar o nutriente da terra. E nessa noite o Senhor está chamando a gente para que nessa madrugada agora que vai se iniciar, faça uma oração por alguém. Escolha uma pessoa aí na sua mente, uma pessoa que você já perturbou, já encheu o saco uma época,
e diz o seguinte: nessa madrugada eu vou dobrar meu joelho e eu vou orar por fulana, eu vou orar por fulano, eu vou passar um tempo orando por essa pessoa. E você vai fazer diferente. E quando amanhecer o dia, você vai procurar ser diferente. Já imaginou se na nossa igreja, se nos nossos relacionamentos, a gente sempre procurasse fazer o bem, servir ao outro? Como seria diferente, meu Deus do céu? Como se esse pensamento despertasse na vida da gente, Jesus ele não precisaria nem procurar uma figa para comer, porque ele já veria todo mundo frutificando e as igrejas seriam fortes. Nós seríamos fortes. O problema é que em muitas igrejas eu vejo que fica sempre a responsabilidade na mão de 3, de 4, de 5 e os demais vão ali só para tentar tirar o nutriente da terra, né? Então, irmãos, o Senhor tem nos chamado hoje para frutificar. Tem muitas pessoas por aí que não estão ouvindo essa palavra que os irmãos estão ouvindo, mas pessoas que estão querendo se matar. E se um dia você já quis se suicidar, pense o seguinte: hoje você pode ser útil e você pode dobrar o seu joelho e orar por alguém que está assim. Quando você se preocupar com a situação do outro irmão, a sua situação ela vai ser resolvida e você não vai nem perceber. Quantas vezes você precisou de alguém, você queria conversar com alguém, você queria um abraço e alguém fez isso por você. Mas sabia que alguém poderia estar precisando do seu abraço, do seu conselho, da sua atenção? Quantas pessoas estão precisando disso? Muitas vezes, eu já vi muita gente amargurada com mãe, com pai, mas você já chegou a pensar assim: hoje eu vou dar um abraço na minha mãe, eu vou dar um abraço no meu pai, eu vou frutificar para eles. E sempre existe essa amargura também de mãe para com os filhos. Tem muitas mães amarguradas que nos escutam essa noite. E eu digo para a senhora, irmã, manda uma palavra de amor para o seu filho e para a sua filha. Seja agradável. Teve até um irmão que mandou uma pergunta aqui para a gente, uma pessoa de outro estado, que disse assim: olha, pastor, minha vida está muito difícil. No trabalho, todo mundo me passa para trás. Todo mundo que chega recebe logo um cargo mais alto que o meu. Meus filhos não me respeitam, meu marido não me respeita, os vizinhos não gostam de mim, na igreja eu vou, ninguém quer conversar comigo, quando termino o culto todo mundo vai embora, ninguém quer conversar comigo. Pastor, isso é um cativeiro espiritual, me ajuda a me libertar. Aí eu conversando com o pastor, né, eu disse: meu Deus, será que essa pessoa não percebe que isso não é um cativeiro espiritual, que provavelmente é o estilo de vida dela que repele as pessoas? Porque ela não dá fruto. Então é desagradável para filho, é desagradável para a esposa, é desagradável para marido, é desagradável para pastor, é desagradável para os irmãos. E aí a pessoa, quando age dessa maneira, realmente as pessoas se afastam mesmo. Mas se hoje a gente disser o seguinte: eu vou ser uma árvore frutífera, eu vou ser como aquele homem do Salmo 1. Eu vou ficar ali junto das águas, e a água é a palavra de Deus. Eu vou estar ali de manhã e de noite, e quando eu puder, eu vou estar em oração, eu vou estar ali. O Senhor vai me fazer frutífero e as pessoas vão até gostar de mim, vão encontrar até favores. Então é assim, irmãos, o Senhor está nos chamando hoje para que a gente frutifique. Frutifique na sua obra. E se você disser o seguinte: ah, meu Deus, mas eu não tenho o dom da palavra, eu não sei como chegar em alguém. Aí você vai e você diz assim: eu vou ofertar para aquela pessoa que tem coragem e que prega. O Senhor vai estar lhe abençoando da mesma maneira. Porque você vai estar contribuindo. Tem muitas pessoas aqui, por exemplo, na rádio, que exatamente tem pessoas aqui que escutam a gente na rádio que elas não pregam, que elas não têm tanto conhecimento bíblico, não tem esse dom, mas elas já vieram para ser bênção em forma de trabalho de pedreiro, em forma de trabalho de eletricista, em forma de trabalho de limpeza, em ofertas assim mesmo. Então a gente pode ser útil com aquilo que a gente tem. Tem uma irmã que eu conheço, uma irmã que para mim ela é um exemplo em vários sentidos. E quando ela, o prazer maior dela é pegar uma igreja toda suja e deixar ela bem limpinha. É o maior prazer da vida dela. Ela diz: quando eu olho, minha alegria é chegar de manhã cedo, botar Marcos Antônio e ficar limpando a igreja bem limpinha, deixar a igreja bem limpinha. Então ela frutifica naquilo que ela pode. E eu digo para os irmãos: vamos frutificar, irmãos. Vamos frutificar e dizer o seguinte: Jesus, Senhor meu Deus, há muito tempo eu vim aqui só para orar e para pedir, e para me lamentar, e para pedir, e para chorar, e para reclamar, e para falar mal dos outros, e para isso e para aquilo, para cobrar e para exigir. Mas hoje, meu Deus, eu quero ser frutífero. Hoje eu quero ser diferente.
E eu quero orar por fulano agora, meu Deus. Meu Deus, vai naquela pessoa, Jesus. Abre os caminhos dela. Livra, Senhor. Liberta. E o Senhor, Ele vai se alegrar tanto em você. Porque a palavra do Senhor diz que ali em Isaías 53, que Ele vê que o penoso trabalho dele deu certo quando Ele vê que a gente está frutificando. E Ele vai dizer o seguinte: valeu a pena tudo que eu fiz, quando a gente quer ser útil na vida dos irmãos. Então, irmãos, vamos ser úteis, vamos ser bênção, vamos ser frutíferos. Tem quinta-feira assim que chega, que o pastor está atarefado, que às vezes tem trabalho assim que fica acumulando, e chega quinta-feira e seria muito mais fácil para ele ficar em casa durante o dia e ele se concentrar no trabalho dele, se concentrar nas coisas dele, porque muita gente acha que a rádio só acontece de noite, mas não, a gente separa a quinta-feira inteira, é para se consagrar, é para meditar, buscar uma palavra, buscar entendimento, para que de noite a gente tenha a palavra. E aí muitas vezes eu já cheguei a dizer a ele o seguinte: não vai hoje para a rádio não, vamos resolver tal situação. Ele, não posso. Isso é um compromisso, porque tem muitas pessoas que ficam esperando a semana inteira para ter um fruto para comer, que ficam esperando a semana inteira para ter uma palavra de direcionamento, e eu não posso falhar com isso, né? Então, se todo mundo pensasse assim no reino de Deus, eu não posso deixar isso para lá, eu não posso desperdiçar, eu não posso ser negligente, a gente seria muito mais feliz. O corpo de Cristo seria muito mais forte, a gente estaria muito mais ligado. As igrejas seriam muito mais avivadas, porque o avivamento não é louvor forte com música dançante. O avivamento é justamente isso. É quando um serve ao outro. É quando uma mão segura na outra e quando um frutifica para o outro. Sabe por quê? Já reparou que a árvore ela nunca come do fruto dela? Por quê? Porque o fruto da árvore só serve para o outro. A sombra da árvore só serve para o outro. Então, irmãos, eu deixo essa palavra para os irmãos. E que a gente seja diferente. Começando de agora, não espere muito não. Agora mesmo, quando terminar a rádio, se dobre seu joelho no chão e já faça diferente. Diga: Senhor, eu vou ser diferente. E você vai deixar de ser estéril, você vai deixar de estar sempre na condição de precisar, sempre na condição de pedir, sempre na condição de reclamar, de exigir, e você agora vai ser útil. E outra coisa, Jesus uma vez contou uma parábola que um homem ele deu para um talento, para outro 3 e para outro 5. E ele diz assim: segundo a capacidade. E aí o que tinha 1 enterrou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 3 multiplicou. Aí aquele que sobrou, sabe para quem que ele deu? Para o que tinha multiplicado mais. Porque ele vê que existe capacidade. Então, se você frutificar, o Senhor vai confiar mais talentos ainda a você. Talvez a gente não tenha recebido muitos talentos porque o Senhor não está confiando ainda, porque a gente ainda não mostrou. Mas quando a gente mostrar, Ele vai se agradar de nós e vai nos dar ainda mais, e vai nos dar ainda mais, e vamos multiplicando, E essa é a proposta do reino de Deus, é a multiplicação da semente. Amém? Amém. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra que alegra a nossa alma, né? Já vi muitas pessoas recebendo cura de situações terríveis na sua vida, após se levantar para o serviço, para servir outras pessoas, né? Já vi muita gente mesmo ser curada de depressão quando passou a trabalhar em favor da vida de outras pessoas, quando passou a se levantar para fazer algo, né? E eu tenho certeza que essa palavra, só aplicada na sua vida, vai dar muito fruto, né? Me lembro uma vez, chegou uma mulher na minha casa, já falei isso aqui, pedindo roupa de criança, de bebê, para doar, e aí eu achei que era uma pessoa que pedia normal, mas quando eu vi a mulher num bom carro, bem vestida, achei estranho, e aí a missionária foi conversar com ela, a gente achou que, sei lá, não fazia sentido aquilo. Ela falou que ficou viúva, o marido morreu, ela ficou em depressão e ficava direto na igreja, tentando comover a igreja toda, para todo mundo se envolver no problema dela. E aí quando teve um diálogo com o pastor dela, ela queria a cura para essa situação, para essa depressão que estava consumindo ela, e ele disse: a senhora vai começar o processo fazendo o seguinte, a senhora vai de porta em porta pedir roupa de bebê para preparar, lavar e a gente doar para pessoas que precisam. E ela foi fazendo aquilo, e ela disse que quando menos percebeu, ela não estava mais tomando remédio, não estava mais naquele estágio, e aquilo motivava ela. Então, quando a gente começa a dar fruto, motiva. A melhor coisa que tem é a gente dar fruto para alguém, a gente ser útil para a vida de alguém. Eu fico feliz da vida quando alguém mandou uma mensagem dizendo: pastor, essa palavra eu estava precisando, eu estava assim, entendeu? Então, dê fruto, deixe de ser egoísta, pare de sugar os nutrientes da terra, entendeu? Porque o espinheiro suga os nutrientes da terra, mas não dá um fruto, só tem espinho. Então você suga e não tem nada, entendeu?
Você é um abrolho no chão. Dê fruto, frutifique, entendeu? Às vezes o pessoal fala comigo, pastor, eu quero muito congregar com o senhor. Muita gente fala que quer congregar comigo. Eu digo, mas vocês querem dar fruto, irmão? Vocês querem dar fruto para que uma congregação se mantenha? Eu já abri 7, já mudei, já estou na 8ª já. Entendeu? Mas as pessoas querem dar fruto. As pessoas querem frutificar. Porque chega um momento que uma congregação não dá mais nada, não sai mais nada dali. E você tem que ir para outra terra. Porque as pessoas só querem sugar os nutrientes. Então frutifique. Pega essa palavra, frutifique, que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, tá bom? Então, nossas horas já se avançaram bastante aqui. Eu quero me despedir, quero agradecer a você que ficou conosco até agora, para você que chegou depois disso aqui, é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira, a partir das 22 horas, estamos aqui na 100.5, no site, e nossa programação está sendo gravada, será postada no YouTube, no nosso canal, que é o RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. Se inscreva, a programação vai ser postada, você vai poder curtir, comentar, você que chegou atrasado, você pode pegar a programação completa, ouvir tudo, aprender. Tem outros tantos programas que vai ser fruto para a tua vida, né? Essa programação aqui é fruto, você vai poder comer vários frutos, tem uma prateleira com cada fruto, se você precisar, cada situação tem um fruto aí, porque nós decidimos toda quinta-feira vir para aqui para essa programação na rádio, frutificar no Senhor para abençoar a vida de vocês. Então também, se vocês querem dar fruto, frutifique de volta, ofertando para que a gente possa pagar o horário para 100.5 e manter a programação no ar, entendeu? Faça isso, tá bom? Frutifique na obra, frutifique no ministério. Só não vai dar fruto em igreja de falso profeta, porque aí é fruto podre, perdido, tá bom? Então faça isso. Pastor, como eu faço para ofertar? Fala com a gente no WhatsApp do programa, que é o 83 DDD da Paraíba, 83, aí o número é 839-9105-6834, 83 DDD da Paraíba, 839-9105-6834. Vou falar mais uma vez, 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa, você pode falar com a gente. Também a chave Pix, você pode usar ele. Você que está ouvindo no YouTube, você pode fazer a tua oferta pelo QR Code aí, escanear com Pix aí. Esse QR Code no canto da tela, você vai poder estar ofertando, fazendo a tua oferta, enviando aqui para nos ajudar a manter a programação no ar, e a gente vai continuar frutificando. E você também pode frutificar compartilhando essa programação, você pode frutificar dando like, você pode frutificar comentando, falando teu caso, dando teu conselho. De toda forma, a gente vai estar abençoando muitas pessoas, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco, que nos apoiam, especialmente os nossos ofertantes, que fazem parte dessa grande família que é o programa Última Chamada. Faça parte dessa família também, falando com a gente, ofertando, nos ajudando a manter a programação no ar, tá bom? Gente, a gente vai ficando por aqui. Se quinta-feira que vem, assim Deus nos permitir, estaremos de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui.